Na 17ª posição, o companheiro de equipe de Maurício Gugelmin, Michael Andretti. 18º, uma nova fera da Fórmula Indy, Brian Herta. O 19º é Jimmy Vasser. O 20º, Frederick Eckleborn. O 21º, Scott Goodyear. 22º, Marco Greco. O 23º, Max Smith. O 24º, Dominique Dobson. O 25º, Alessandro Zampedri. 26º, Scott Sharp. 27º, Bud Lazier. O 28º, Willie T. Hibbs. O circuito é de rua. Fica na Bela Ilha, que é exatamente na divisa dos Estados Unidos com o Canadá. E você vendo aí a imagem no carro de Maurício Gugelmin, o 5º colocado. É a primeira volta de apresentação. Daqui a pouquinho vamos ter a largada para 77 voltas. Cada volta de 3.300 metros. A prova vai ter 254 quilômetros. A velocidade média do pole position Nigel Mansell foi de 175 quilômetros por hora. Na classificação do campeonato, o líder é Al Unser Jr. com 79 pontos. Emerson Fittipaldi, o segundo, com 54. Michael Andretti, o terceiro, com 49 pontos. O quarto, Nigel Mansell, com 46. Rob Gordon, o quinto, com 38 pontos. O sexto é Jimmy Vasser, com 36. O Raul Boesio está ocupando a 9ª posição com 23 pontos. O Maurício Gugelmin é o 12º com 16 pontos. Tá aí, ó, imagem belíssima do circuito de rua. De um lado tem a cidade de Detroit. Do outro lado tem a cidade de Windsor, no Canadá. Esse, o leão Nigel Mansell, você viu, pole position com tempo de 1 minuto, 8 segundos, 582 milésimos. Há uma média, 9 segundos, melhor dizendo, há uma média de 175 km por hora. Enquanto você revê o grid de largada, vamos até os boxes com Luiz Carlos Azenha, porque o tempo aqui em Detroit está fechando. Será que vai chover, Azenha? Pois é, Theo, a previsão do tempo diz que há uma possibilidade de 30% de chuva. De qualquer maneira, todas as equipes já estão preparadas com os pneus de chuva logo aqui atrás dos boxes. Tem mais duas informações importantes daqui. Primeiro, que na reunião dos pilotos parece ter havido uma combinação entre os 4 primeiros colocados. Temendo algum acidente logo na primeira curva, largariam então Nigel Mansell, Al Unser, o Paul Tracy e o Emerson, cada um mantendo as suas posições, pelo menos na largada. E a outra informação do Maurício Gugelmin, segundo a qual todo o acerto do carro do Maurício foi transferido sim para o carro de Michael Andretti, que é supostamente o primeiro piloto da equipe, mas que assumiu o acerto do carro feito pelo Maurício, que se classificou na 5ª posição. É com você, Theo. É, o mesmo acerto do carro, coisa que às vezes não acontece com relação ao Michael Andretti para o Maurício. E quer dizer, no braço, o Maurício deu um pau no Michael Andretti, porque o Maurício está largando na 5ª posição e o Michael Andretti, o estrelinha, está largando na 17ª colocação. Dede Gomes, temos Nigel Mansell largando pela 2ª vez na pole position este ano, porque também largou na pole position na Austrália, a 2ª vez aqui em Detroit, e um circuito que vamos ter talvez chuva, é de difícil ultrapassagem, uma pista com pouquíssimas retas, com muitas curvas, onde a média de velocidade do Nigel Mansell foi de 175 km por hora. O que a gente pode esperar, Dedê, com Nigel Mansell largando na pole position, Al Unser Jr. líder do campeonato em segundo, o Emerson é o 4º e o Maurício Gugelmin na 5ª posição. Boa tarde, Theo José. Boa tarde, amigos da Rede Indy 94. Realmente a gente tem uma corrida de muita expectativa aqui. O Nigel Mansell conseguiu voltar a Newman Haas a ser competitiva nessa temporada. O chassi Lola andou muito bem. A Ford aparentemente fez um motor especial para a classificação dessa corrida. E nós vamos ter, sem dúvida alguma, muita disputa. Essa pista, ela tem uma característica básica que ela pode ser dividida em 4 partes. 2 partes de lenta, 2 partes de alta. E o mais difícil, é uma corrida muito atípica. Todos os anos acontecem muitos acidentes. Se o piloto sair fora da trilha, ele pega sujeira. E essas são as maiores dificuldades. Eu tenho a impressão que os brasileiros estão muito bem, deverão fazer uma grande prova. O Raul Boesel, no warm-up dessa manhã, ele conseguiu o 8º tempo e sentiu que seu carro está muito bem. O Emerson deu apenas 7 voltas. Aí vocês têm o circuito de Belle Isle aqui em Detroit. O Emerson deu apenas 7 voltas, marcou o 11º tempo, ficou satisfeito. E o Maurício Gugelmin fez o 4º tempo no warm-up, está muito confiante numa grande corrida. Agora a gente vai assistir uma corrida sem dúvida muito espetacular. Com relação à chuva, nos 2 dias de treino teve um tempo muito bom. Ontem ameaçou alguma chuva, não caiu. Agora a questão de meia hora caiu alguns pingos. Tudo depende do vento que sopra muito forte e o que poderá acontecer. Mas eu acho que não deverá chover, deve ser uma corrida com tempo bom.
Esse aí é o 10º colocado, Rob Gordon. Um pouquinho mais à frente do Rob Gordon, você vê o carro do Mário Andretti. Você dizia que, aparentemente, o Mansell utilizou um motor especial no treino de ontem. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Mansell ontem utilizou um motor especial. É a casa da Ford. Existia muita pressão, porque a Ford tomou realmente muito tempo da Mercedes lá em Indianápolis. Eu não tenho dúvida que o motor do Nigel Mansell de ontem era um motor especial só para a classificação, porque ele colocar meio segundo em cima do Penske, seja do Al Unser Jr., do Paul Tracy, do Emerson Fittipaldi, na altura do campeonato, com o carro Penske Ilma muito mais equilibrado, é uma coisa difícil. Tanto é que a gente viu no warm-up hoje que o Mansell não foi o mais rápido, apesar que o warm-up não diz muita coisa. O Paul Tracy foi o mais rápido, o Rob Gordon o segundo, o Nigel Mansell o terceiro, o quarto, o Maurício Gugelmin. O Emerson ficou em 11º, o Raul Boesel foi o 8º colocado, o Al Unser Jr. o 9º e o Marco Greco terminou na 26ª posição. Al Unser e Emerson treinaram muito pouco, desceram do carro, dos carros, com a cara muito boa, cara de satisfação. Esse é o Leão Nigel Mansell. Você pegando carona na suspensão traseira do pole position, Nigel Mansell. A gente vai conversar durante a transmissão também sobre essa história que Nigel Mansell está indo para a Williams, que parece realmente ser definitiva. Vai correr a Fórmula Indy, vai correr a Fórmula 1. Vamos ver realmente, vamos conversar durante a transmissão. Muita coisa acontecendo neste final de semana. E vamos ter a largada, hein? Nigel Mansell, Al Unser Jr., Paul Tracy, Emerson Fittipaldi, Maurício Gugelmin. Rob Gordon botando pressão em cima do Maurício Gugelmin. Primeiro Nigel Mansell, Maurício Gugelmin se mantém na 5ª posição. Ali você vê Christian Danner também brigando por posições. Nigel Mansell o primeiro, Al Unser Jr. o segundo, Paul Tracy o terceiro, Emerson Fittipaldi o quarto. O quinto é Maurício Gugelmin com o Bob Rahal botando muita pressão. Quem está fora é o Mike Croft, companheiro de equipe do Bob Rahal. Tá aí o Mike Croft, já ficou nos pneus. A Honda também que preparou um motor especial para o Bob Rahal, largando na 6ª posição, já começando a aparecer a Honda aqui na Fórmula Indy. A primeira volta, Nigel Mansell vai puxando o pelotão, traz com ele Al Unser Jr. Tá aí o líder do campeonato. Um pouquinho mais atrás tem Paul Tracy. Largou em segundo, continua em segundo. Paul Tracy largou em terceiro, permanece na 3ª posição. Vamos ter hoje aqui 77 voltas. O Emerson vai se aproximando do Paul Tracy. Você observa aí na imagem. Maurício Gugelmin fica um pouquinho mais para trás. Esse é o Paul Tracy. Passa o Emerson agora. Os 3 carros Penske colados. Você vê que o Al Unser Jr. já vai tirando vantagem para o Nigel Mansell. Emerson Fittipaldi, 4º colocado, 2º colocado no campeonato. Primeira volta completada. A diferença do Nigel Mansell é de 8 segundos para o Al Unser Jr. O Emerson está a 8 segundos também do Paul Tracy. O Maurício Gugelmin, que você pega a carona com ele, está 5 segundos à frente do Bob Rahal. É com você, Azenha. Arie Luyendyk vindo para o box, vai trocar, já perdeu a frente do carro, tá? Toda a frente do carro, sendo recolocado agora o aerofólio dianteiro. A equipe aproveita para reabastecer durante a largada. Aparentemente o Arie Luyendyk perdeu a frente do seu carro. É com você, Theo. Você viu a imagem aí, realmente, sendo trocado o bico do carro do Arie Luyendyk. Tá aí o Maurício Gugelmin à frente do Bob Rahal e também do Theo Fabi. Raul Boesel é o 11º, Marco Greco o 22º. O primeiro, Nigel Mansell, o segundo, Al Unser Jr., o terceiro, Paul Tracy, o quarto, Emerson Fittipaldi, o quinto, Maurício Gugelmin. E tá aí Al Unser Jr. já ultrapassando o Leão Nigel Mansell. É o líder da prova, Al Unser Jr. Eu dizia, aquele motor foi só para ontem. Hoje a história é outra. Al Unser Jr., líder da prova. E o Paul Tracy está ali, ó, colado também do Leão. Agora, Dede Gomes passou com muita facilidade. Pois é, Theo, aparentemente pode ser que ele tenha algum problema, mas realmente confirma aquilo que ele usou um motor para classificação, que não é o mesmo motor para corrida. E eu só queria chamar a atenção para dizer o que o Emerson e o Raul Boesel pensam dessa corrida. Eles disseram que vão fazer uma corrida de muita paciência, porque aqui realmente é muito difícil. Aí vai o Paul Tracy ganhando o 2º lugar. Olha, estão passando com uma facilidade tão grande com o Nigel Mansell. Ou ele tem um carro totalmente desequilibrado ou realmente tem problemas. O Emerson também vai chegar no Mansell daqui a pouquinho. A diferença do Al Unser Jr. para o Nigel Mansell, agora para o Paul Tracy, já está na casa de 8 décimos.
Você viu ali o Paul Tracy, segundo colocado. O Emerson também já vai chegando no Mansell. Você revê a ultrapassagem de Al Unser Jr. em cima do Nigel Mansell. Olha só, colocou do lado, na saída da curva. E foi embora, ó. É uma típica ultrapassagem de potência de motor e também de carro muito bem seguro na pista, com muita pressão aerodinâmica, muito bem equilibrado. Aí vocês viram um acidente onde foi o Eddie Lewandijk e o Mike Groff indo para fora da pista. O que aconteceu ali é que o Eddie Lewandijk acabou pegando a traseira do carro do Adrian Fernandes. O Mike Groff, que vinha atrás, tirou o pé e encontrou a proteção de pneus. Esse é o Nigel Mansell, que vem pela terceira posição. Atrás dele está o Emerson Fittipaldi. 6 décimos atrás do Nigel Mansell. O Al Unser Jr. já abriu 1,5 segundo para o Paul Tracy, que é o segundo colocado. O Maurício Gugelmin está 1,5 segundo atrás do Emerson. Agora o Emerson colou legal, hein? Vai que vai para cima o Emerson. Quer porque quer a terceira posição. E o Maurício vai segurando o Bob Rahal. Você tem essa imagem do Emerson se aproximando do Nigel Mansell. O Maurício ontem também comentava com a gente que esse motor novo da Honda, a versão número 3, o que tem de torque não é brincadeira. E que nessa pista aqui, realmente o que vale é torque. Que ele não tem uma potência em final de reta não, mas de torque é um excelente motor. E ele estava preocupado com o Bob Rahal atrás dele. Você vê ali, ó. Bob Rahal vem colado no Maurício Gugelmin. Depois aparece o Theo Fábio, o 8º Jacques Villeneuve, o 9º Rob Gordon, o 10º Mario Andretti, o Boesel é o 11º. Diferença de 59 centésimos, isso na volta anterior. Tá aí o Gugelmin, passou o Theo Fábio, Jacques Villeneuve. O Mansell agora deu um refresco, hein? Aparentemente aquela volta o Mansell teve um problema porque ele virou 1,17 enquanto o Unser Jr. tinha virado 1,14, o Tracy 1,14 e o Emerson 1,15. Agora o Tracy e o Unser Jr. viraram 1,14, o Mansell 1,15 e o Emerson 1,15. Ou seja, ele deve ter tido talvez algum problema de engate de marcha ou qualquer coisa, mas de qualquer forma o acerto dos carros Penske é bem melhor do que a Lola Newman Haas. Olha, o Marco Greco está na 22ª posição, atrás do Scott Sharp. Ele está 1 segundo atrás do Scott Sharp. O Raul Boesel é o 11º, 1 segundo e 7 atrás do Mario Andretti. E o Mario Andretti está 1,5 segundo atrás do Rob Gordon, que é o 9º. Mario Andretti, o 10º colocado. Tá aí o Unser Jr., traz com ele o Paul Tracy. A diferença na volta anterior era de apenas 1 segundo. Nessa pista aqui, o piloto troca de marchas 18 vezes por volta. Ou seja, na corrida, 77 voltas, serão 1.386 trocas. Câmbio chega a preocupar os pilotos, bem como também sistema de freios. Você vê a classificação: Al Unser Jr. no primeiro, segundo Paul Tracy, terceiro Nigel Mansell, o quarto Emerson Fittipaldi, o quinto Maurício Gugelmin, o sexto Bob Rahal. E o Mansell acaba de marcar a melhor volta da corrida, 1:13:67, e diminuiu um pouquinho a diferença. O Emerson também veio na balada dele, fez 1:14.5. O Maurício vira 1:15.09, o Bob Rahal 1:15.21. O Maurício vem aguentando uma bela briga aí. É bonito realmente a gente ver o talento do Maurício Gugelmin segurando Bob Rahal, Theo Fábio. Ele sabe que não tem um carro tão equilibrado como boa parte dos seus adversários. Não está acostumado com esse circuito de rua. É a primeira vez que corre aqui, então não sabe como é que o carro vai andar com o tanque cheio e depois o tanque esvaziando. Mas é bonito realmente a gente ver o talento do Maurício Gugelmin na 5ª posição na Fórmula Indy. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Juro. Aí está Maurício Gugelmin, à frente de Bob Rahal. É o 5º e o 6º colocados. Maurício, que largou na 5ª posição, se manteve em 5º. Bob Rahal também largou em 6º, se manteve em 6º. O Boesel é o 11º. Está 1 segundo e 8 do Mario Andretti. Você pegando carona com Maurício Gugelmin. Essa é a parte mais veloz do circuito. Raul Boesel. Raul Boesel. Lento, lento, lento. Tá aí parando o Raul Boesel. Teve algum problema realmente. Vamos observar se vai ter o replay. Você vê o número 5 ali, patrocinador do Raul Boesel. Saindo fumaça, mas é lá da frente, ó.
E esse aí é Maurício Gugelmin, segurando o Bob Real, segurando o Del Fabi. Al Unser Jr. primeiro colocado, 7 voltas completadas. Tem 1,5 segundos de vantagem para Paul 3. Nigel Mansell é o terceiro, está a 3,5 segundos do Paul 3. O Emerson Fittipaldi é o quarto, a 1,4 segundos do Nigel Mansell. O Maurício Gugelmin está a 3,7 segundos do Emerson Fittipaldi. E essa é a diferença do Bob Real para o Maurício Gugelmin. Você vê a traseira do carro do Maurício Gugelmin. Bob Real, a caça de Maurício Gugelmin. Lide Gomes, novo motor da Honda. A Honda começa a colocar sua carinha de fora aqui na Fórmula Indy, depois de 5 provas de muita decepção. Pois é, até ontem, inclusive, foi uma correria geral aqui dentro do circuito, porque quando se descobriu o barulho do motor Honda, que mudou toda a sua característica, passando a ser um barulho muito mais agudo, todo mundo achava que eles poderiam estar usando um motor Ilmor, mas na verdade é um motor que está sendo desenvolvido há 2 meses, tem muito mais torque embaixo e 1.500 giros a mais, e está aí o resultado do que está acontecendo com o novo carro, com o novo motor Honda. Apesar do carro do Raul Boesel estar parado nesse ponto aí, por enquanto não temos bandeira amarela em todo o circuito, não. Bandeira amarela é só no local. Theo, apesar de a gente não ter conseguido identificar na imagem o que aconteceu com o carro do Raul, pode ser que tenha o motor apagado, porque nós estamos vendo um carro de serviço que vem vindo em direção ao carro dele. Talvez eles vão rebocar o carro e ele faça o motor funcionar novamente e volte para a prova. É com você, Azenha. Houve um problema com o motor do carro do Raul Boesel, a informação é essa nos boxes. Vão trazer o carro aqui para os boxes, fazer o abastecimento, troca de pneu e tentar fazê-lo voltar para a corrida, Theo. Mas já perdeu realmente muito tempo o Raul Boesel. Completou só 6 voltas, enquanto o Al Unser Jr. já completou 8. Esse é o Rob Gordon, 9º colocado. Está atrás do Jacques Villeneuve. Você acompanha aí a briga do Rob Gordon com o Jacques Villeneuve. É a nova geração da Fórmula Indy. E está aí o carro do Raul Boesel sendo rebocado, carro de serviço. A classificação depois de 8 voltas. Al Unser Jr. A diferença caiu um pouquinho em relação ao Paul 3, 1,3. Theo, bandeira amarela em todo o circuito em função de estarem retirando o carro do Raul Boesel. Você vê aí, ó, bandeira amarela e essa branca, com essa cruz no meio, indicando que tem carro de serviço na pista. Tá parado o Raul Boesel. E vamos ter nova emoção, hein? Nova emoção realmente aqui na Fórmula Indy. Al Unser Jr., Paul Tracy, Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi, Maurício Gugelmin segurando Bob Real. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. O Boesel está sendo rebocado. Você vê também o Mike Groff, ele que já tinha encontrado a proteção de pneus, está aí parado no meio da pista. Mais trabalho para o pessoal de serviço aqui em Detroit. Vamos ter uma bandeira amarela mais longa. E parece ter que o problema do Raul Boesel, pela frequência que a gente tem com a equipe dele, problema elétrico. Problema elétrico, deve ter cortado o trabalho do motor, a parte elétrica deve ter desligado o motor, ele não conseguiu fazer funcionar nem no tranco, estão trazendo para o box. E aquilo que mais uma vez a gente tem que falar de novo a respeito da equipe do Dick Simon, que não conseguiu classificar o carro do Hiro Matsushita para essa corrida. E o Raul Boesel, apesar de ele ter feito um grande trabalho essa manhã, quando ele conseguiu um acerto bom do carro, ele estava até confiante. É o grande problema da Dick Simon, que não tem um desenvolvimento melhor, que não mantém uma constância para o trabalho do piloto. Realmente o Raul está acima dessa equipe. E o melhor era ele tentar o ano que vem ir para uma outra equipe. E pode ser que está pintando uma equipe grande para o Raul Boesel, hein? A gente vai conversar nisso daqui a pouquinho, quando falar do Nigel Mansell. Agora, hoje já aconteceu aqui a 4ª etapa do campeonato de Indy Lights. A vitória ficou com o inglês Steve Robertson. 2ª posição do norte-americano Ed Lawson, aquele mesmo que foi 4 vezes campeão mundial de moto velocidade. A 3ª posição do português Pedro Chaves e o brasileiro André Ribeiro, que está com a gente mais uma vez aqui na cabine da Indy 94, a rede da emoção, largou em 2º e terminou na 4ª posição. Ele que está estreando na Indy Lights neste ano, fez uma prova tranquila. E André, o que aconteceu que no finalzinho você era 2º, aí quando eu já olhei para a pista, vi passando Ed Lawson e Pedro Chaves, você terminou em 4º lugar? Theo, a corrida foi extremamente boa para mim. Eu consegui durante o fim de semana inteiro virar tempos bons, cheguei a andar mais rápido nos treinos, mais rápido no warm-up. E foi excelente, é a primeira vez que eu estou aqui nessa pista, um circuito de rua difícil. E na corrida,
o início da corrida para mim também foi excelente. Eu consegui manter um ritmo bem perto do Steve Robertson durante a corrida inteira. A gente acabou virando mais rápido do que virou na classificação. Realmente não teve refresco nenhum. E fui pego de surpresa por uma bandeira amarela. E, mais uma vez, coisas novas pela frente, né? Ter que aprender a relargar coisas que eu nunca tinha enfrentado antes em outras corridas. A Europa é totalmente diferente, a gente não usava esse sistema de relargada lá, de bandeira amarela, que é o caso que está acontecendo agora. E quando faltavam 8 voltas para o final, então, relargou e eu acabei perdendo a posição, a minha segunda posição para o Ed Lawson e para o Pedro Chaves, e não consegui recuperar. Mas, sem dúvida, foi uma ótima experiência para mim. Já estou criando um bom respeito com meus companheiros de equipe. E agora é ir para frente. Eu acho que juntando todas esses aprendizados das últimas corridas, vai fazer com que nas próximas eu consiga estar brigando aí pelas primeiras posições novamente. Então, ok, André, boa sorte para você. Próxima etapa no dia 26 em Porto, na 5ª etapa. Agora, o que André deu de entrevista nesse final de semana aqui para a ESPN, para a BBC de Londres, para a Eurosport europeia, não foi brincadeira, não. Ele não está criando só respeito dentro da equipe, não. Ele está criando um respeito em toda a categoria. A classificação do campeonato, depois dessa prova da Indy Lights, ficou assim. O Steve Robertson em primeiro com 80, o segundo, Gary Moore, com 58, o Ed Lawson o terceiro com 47 pontos. O André Ribeiro subiu para a 6ª posição com 25 pontos, Dede Gomes. Pois é, o André Ribeiro, o que ele conseguiu fazer já na corrida de Milwaukee, que ele marcou a pole, aqui ontem, inclusive na hora da qualificação, ele conseguiu bater o recorde da pista, logo depois suplantado pelo Steve Robertson. Ele realmente é um piloto que já se firmou na categoria. Os seus adversários sabem que podem contar com um duro adversário para o resto da temporada, principalmente agora que nós estamos entrando nos circuitos de rua, nos circuitos regulares. Aí você vê mais uma vez o Arie Luyendyk e o Adrian Fernandes. O Arie Luyendyk acabou pegando o Stefan Johansson, não foi o Adrian Fernandes, não. O Mike Groff tá aí, ó, você vai ver agora, encontrando a proteção de pneus, está fora da prova, você viu ele voltando a pé para os boxes. É com você, Azenha. Estou aqui no box do Raul Boesel, o carro já chegou, a equipe trabalhando, procurando, mexendo em todos os conectores para tentar descobrir o que é que deu errado. O carro, Raul, a informação do piloto passada pelo rádio, simplesmente apagou. A equipe não está encontrando, pode ser fim de corrida para o Raul, Théo. E esse aí é o Mike Groff, fim de corrida para ele. Esse pessoal aí, ó, é do Corpo de Bombeiros aqui de Detroit. Eles ficam de prontidão. Eles ficam de prontidão aí no Rio Detroit para um eventual problema com os pilotos. Só que é muito longe a pista do Rio Detroit. Eu acho difícil. E fim de prova, ó. Fim de prova para Raul Boesel, tá aí descendo do carro. Fim de prova, não começa realmente um bom ano na sua equipe Dick Simon. Seu Dick Simon tem que trabalhar muito para ficar à altura do Raul Boesel. E a gente dizia que pode estar abrindo uma possibilidade de uma equipe melhor para o Raul Boesel. O Nigel Mansell deve anunciar realmente nesta semana que vai para a equipe Williams. Ele vai fazer 6 provas na equipe Williams na Fórmula 1 e toda a temporada na Fórmula 1. Tem algumas provas que coincidem. Por exemplo, 10 de julho tem Cleveland, aqui na Indy, Inglaterra na Fórmula 1. 14 de agosto, Mid-Ohio aqui, Hungria na Fórmula 1. 11 de setembro é o Kart Lake aqui e Itália na Fórmula 1. E 31 de julho, Michigan aqui e Alemanha na Fórmula 1. Então o Mansell nessas provas vai ficar na Fórmula Indy, não vai para a Fórmula 1. O Nigel saindo, fica a pergunta: como é que vai ficar Nimo Haas? No ano que vem o Nigel também deve permanecer na Fórmula 1. O que pode acontecer? O papo é que está rolando nos bastidores, enquanto você vê aí o Raul Boesel, já fim de prova para ele. Daqui a pouco a gente continua a conversa sobre o Nigel Mansell. Vamos ver aí o Luiz Carlos Azenha, que está do lado do Raul Boesel. Raul, o que aconteceu? Foi um problema elétrico, eles trocaram a bateria hoje de manhã, puseram uma bateria nova e por algum motivo deu um curto-circuito na parte dos injetores do motor. A gente não sabe qual a causa. Não foi um bom fim de semana para você, né? Não, definitivamente não. O carro estava bom na corrida. Eu estava sentindo, estava chegando já no Mário. Acho que o grupo todo estava perto do grupo da frente. Eu só estava me posicionando, esperando para ver o que acontecia, economizando os pneus. Realmente não era para acontecer. Théo José falou em uma nova equipe para você, a possibilidade no ano que vem. Você pensa nisso, Raul? É muito prematuro ainda para falar. Acho que muita coisa vai acontecer para o ano que vem. Mas, sabe, não tenho nenhuma posição sobre isso. Ok, obrigado, Raul. Vamos de volta com o Théo José.
É isso aí, você tem a voz e a imagem do Raul Boesel aqui na Indy 94, a Rede Emoção. Eu continuava a minha história. O Nigel Mansell saindo o ano que vem, abre uma história de que o Paul Newman vai montar uma equipe, vai sair da sociedade com o Carl Haas, não vai chamar mais Newman Haas. O Paul Newman vai montar uma equipe com o Mário Andretti, só para o Michael Andretti. O Michael Andretti então iria para a equipe do Paul Newman e do pai dele, o Mário. E o Carl Haas teria de contratar 2 pilotos. E um piloto que está correndo muito, que pode ir para essa equipe do Carl Haas, é o Raul Boesel. Tem o Brian Herta também, que era piloto de teste da Newman Haas, mas são 2 pilotos. Então o Raul Boesel tem alguma chance com o Carl Haas. Pelo menos essa história vem lá de dentro da equipe de Newman Haas. Não é da boca do Raul Boesel. Agora tem muita coisa acontecendo aqui na Fórmula Indy nesse final de semana, que a gente vai conversando durante a corrida. Dede Gomes. Só para completar isso, agora, 1 hora antes da corrida, circulou um boato, e eu reafirmo um boato, de que o Michael Andretti já teria assinado o contrato com a Newman Haas para o ano que vem. Mas isso aí a gente tem que ver o que vai desenrolar, e tudo vai ser desencadeado pela saída do Nigel Mansell. Vamos ter ainda mais uma volta com bandeira amarela e depois a relargada. Fórmula Indy, a marca da emoção. Assinando a folha por 6 meses. Continuamos com bandeira amarela, essa é a última volta com bandeira amarela, 13 voltas aqui em Detroit. O primeiro é Al Unser Jr., o segundo Paul Tracy, o terceiro Nigel Mansell, Stefan Johansson está aí, saindo do seu box, entrando no seu box, melhor dizendo, saindo do box mesmo, o Stefan Johansson. O Nigel Mansell é o terceiro, o Emerson Fittipaldi é o quarto, o quinto Maurício Gugelmin, o sexto é o Bob Rahal, o sétimo Theo Fabi, o oitavo Jacques Villeneuve, o nono Rob Gordon, o 10º Mário Andretti. O Marco Greco está na 25ª posição. E vamos ver essa relargada aí, para ver a atitude do Emerson com relação ao Nigel Mansell e também a briga do Maurício Gugelmin com o Bob Rahal, hein? Vamos ver a experiência do Maurício Gugelmin em relargada, ele que é o 5º colocado. Atrás dele está o talentoso, fera Bob Rahal, que por enquanto não pode mostrar mais porque a Honda está começando um trabalho na Fórmula Indy. Os pilotos, você vê ali, vem naquele zigue-zague, a dança, exatamente para um melhor aquecimento dos pneus. A temperatura aqui está um pouco baixa. Já vão ganhar agora o curvão, daqui a pouquinho vamos entrar na reta, aí sim vamos ter a relargada bandeira verde. Imagem belíssima, circuito lindíssimo aqui na Bela Ilha, Ilha Bela, na divisão dos Estados Unidos com o Canadá. O primeiro é o Unser Jr., você vê aí o número 31. Temperatura agora na casa dos 23 graus. Isso porque o tempo está fechado ainda, existe possibilidade de chuva. Maurício Gugelmin, atrás dele Bob Rahal, Theo Fabi, Jacques Villeneuve, Al Unser Jr. Vamos ter a verde. Tá aí, bandeira verde aqui em Detroit. Al Unser se mantém na frente. Emerson se aproximou muito de Nigel Mansell e o Nigel também do Paul Tracy, hein? Esse é o Nigel Mansell, terceiro colocado. Ali na frente você vê o Paul Tracy. Atrás do Mansell tem o Emerson. O Maurício foi super bem na relargada. É o 5º colocado. Mas traz com ele ali o Bob Rahal, que não dá sossego realmente para o Maurício Gugelmin. Inclusive o Maurício Gugelmin, agora quando nós estávamos com bandeira amarela, ele chamou o seu pit e agradeceu a equipe porque ele disse que tem um grande carro que está muito dirigível na pista e ele acredita que vai continuar fazendo uma grande corrida. E o companheiro de equipe dele, o Michael Andretti, é o 12º colocado, hein? Vem fazendo uma prova de recuperação. Esse é o Rob Gordon, 9º colocado. Atrás dele tem o Mário Andretti e à frente, aí está o Rob Gordon. À frente tem o Jacques Villeneuve. Você vai ver aí o trabalho do motor Ford. No primeiro à esquerda, você tem rotações por minuto. Depois o trabalho do acelerador. Olha lá, você vê que ele foi tudo, agora 0. Está trabalhando ali o acelerador. A marcha e também milhas por hora. Está em segunda marcha. Já colocou a terceira. Acelerador lá embaixo, praticamente não acelera. Agora já dá potência. Segunda marcha. 180, 190 km por hora. Quarta, quinta marcha e pé embaixo, ó. Completa uma volta agora o Rob Gordon. Você se sentindo dentro do carro do Rob Gordon. Continua em terceira marcha. Uma curva para a direita. Para de acelerar. Enche o motor agora. Você vê ali nas rotações por minuto. Tira o pé do acelerador. Segunda marcha. Essa é a parte mais lenta do circuito realmente.
Velocidade ali na casa dos 80, 75 km por hora. Segunda marcha, logo depois vai meter a terceira, ó. Depois quarta e quinta. Olha lá, terceira, quarta, quinta e pé embaixo. Você guiando com Rob Gordon, sentindo a emoção pura da Fórmula Indy. Essa é uma parte muito sinuosa. É a parte do cassino. Um pouquinho mais à frente já está o Maurício Gugelmin saindo dessa parte do cassino, ó. Aí ele está fazendo em segunda marcha. Agora já coloca a terceira, quarta, quinta, pé embaixo e tenta se distanciar de Bob Rahal. Temos 15 voltas completadas. A diferença do Al Unser Jr. para o Paul Tracy é de 4 décimos apenas. O Emerson está a 1 segundo do Mansell. Maurício, vamos ver agora quanto que tem de vantagem para o Rob Gordon. Para o Bob Rahal, melhor dizendo. Só tem 3 décimos. 3 décimos. Essa é a diferença do Maurício para o Bob Rahal. E você vê o Paul Tracy para cima do Al Unser Jr., hein? E o Paul Tracy não tem essa história de negociar ultrapassagem, não. Se ele chegar, já vai querer colocar de lado, já vai querer realmente levar a primeira posição. Porque o Mansell vai se garantir em terceiro. E está muito próximo também do Paul Tracy. Esse é o Adrian Fernandes. Já deixou o motor morrer. Já deixou o motor morrer. Você viu ali quando desceu. A equipe já pegou ali a bateria, o sistema de bateria, para religar o motor e vai embora Adrian Fernandes. Então, a não ser que eles tenham tido um problema, é estranho que eles tenham feito esse pit stop agora, 3 voltas depois de uma bandeira amarela. Era mais fácil ter parado durante a bandeira amarela, feito o pit stop e não perder tanto tempo para voltar à pista. Na classificação você tem a Al Unser Jr. em primeiro, depois 4 décimos tem o Paul Tracy. O Marco Greco vem pela 24ª posição. Ele que largou em 22º. E está aí o Adrian Fernandes, que venceu a Fórmula Indy Lights nesta pista em 1992. É com você, Azenha. A explicação para a parada de boxe prematura do Adrian Fernandes não foi prematura, na verdade, era um pneu furado. Al Unser, Paul Tracy e Nigel Mansell, os 3 primeiros. O Mansell conseguiu abrir 1 segundo e 7 décimos do Emerson, por isso você já não vê mais o Emerson nessa imagem. Esse é o Paul Tracy, é o líder do campeonato. Em busca de sua 4ª vitória consecutiva. Ali aparece o Emerson. Leon Nigel Mansell, que largou em primeiro, agora é o terceiro. Está 1 segundo e 8 atrás do Al Unser Jr. Melhor volta dele foi feita em 163 km por hora. Tá chegando, hein? O Al Unser não consegue abrir do Paul Tracy. O Mansell vai chegando realmente no Paul Tracy. Na imagem anterior você viu o carro do Paul Tracy saindo um pouquinho de traseira. Parece que a chuva passou, a temperatura vai aumentando aqui em Detroit. Agora já temos 24 graus e meio. Eu estava de olho aqui no computador, esperando eles completarem a volta. O Mansell virou mais rápido que o Paul Tracy, o Al Unser também mais rápido que o Paul Tracy. Com isso, ele abriu um pouquinho, o Mansell chegou. Eles estão virando 1:13, o Emerson está na casa de 1:14:10 e o Maurício Gugelmin 1:14:74. O Maurício vem muito bem. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Se você quer levar uma... 59 voltas para o final. A liderança de Al Unser Jr., segunda de Paul Tracy, terceiro de Nigel Mansell, Emerson Fittipaldi é o quarto, quinto Maurício Gugelmin, o sexto Bob Rahal. Raul Boesel está fora da prova e o Marco Greco é o 24º. Mais uma vez você, Luiz Carlos Azenha. José, estou de novo aqui no box do Adrian Fernandes. Eu fiquei ao lado do técnico da Goodyear, que estava checando o pneu. E ele disse que só pode ser inexperiência do piloto. O Adrian achou que o pneu estava furado, veio para o box, o pneu foi tirado. O técnico checou e disse, olha, não tem problema nenhum com o pneu não sei o que aconteceu. Dede Gomes, no ano passado tivemos problemas de pneus nessa pista. Agora neste ano o composto é um pouco mais duro. Será que vamos ter realmente problemas de pneus aqui em Detroit? Porque a temperatura está aumentando, hein? Pois é, as nuvens foram embora, o sol está forte, foi forte esses dias de treino. Agora aconteceram duas coisas aqui. Esse circuito ele teve alguns trechos que foi recapeado, pelo menos na parte das curvas. E uma outra coisa, o muro, esse que vocês veem à direita e à esquerda do carro, este ano ele foi colocado sobre a guia que existe aqui. Então a pista ficou um pouco mais rápida para se conduzir.
e o pneu esse ano é um pouco mais duro. Agora, o grande perigo que tem é quando o piloto começa a sair fora da trilha, porque aí o desgaste de pneu é muito maior e também é muito suja essa parte da pista. Então, pode acontecer problemas de pneu. Olha uma briga em família aí. Mário Andretti, que é o 10º colocado, e o Michael Andretti, o 11º. O Mário, esse carro branco. O Michael, companheiro de equipe do Maurício Gugelmin, que largou em 17º, enquanto o Gugelmin largou em 5º. Está ali brigando pela 10ª posição. Um pouquinho mais atrás tem o Brian Herta. Agora o Awanser começa a voar abaixo. Ele virou 1:12,72, o Tracy 1:12,96, o Mansell 1:13,42 e aí uma batida feia. Alessandro Zampedri, ele, sempre ele. Alessandro Zampedri em um carro da Pac West. Pode ser o Scott Sharp ou o Dominic Dobson. Dominic Dobson, pelo visto, pode ser um dos dois, né? Porque o Zampedri estava no meio dos dois. O Zampedri ficou um tempinho longe da Fórmula Indy, voltou e aprontou. Theo amarelo em todo o circuito novamente. Provavelmente nós vamos ter pit stop de todas as equipes. E novamente o Alessandro Zampedri. Vamos ver como é que foi. Mas aí ele não teve culpa não, viu? Foi o Dominic Dobson que parou, rodou e depois veio o Zampedri. Aí ele não teve culpa não. Todo mundo no pit stop. Al Unser Jr., Emerson e Paul Tracy. Estamos acompanhando para você. Al Unser vai sair na frente do Paul Tracy. Sai Al Unser Jr. Aí você tem na imagem. Al Unser sai na frente. Paul Tracy sai em segundo lugar. Emerson Fittipaldi muito rápido, hein? Muito rápido também o Emerson Fittipaldi. Saindo agora. Tá aí Al Unser. O Emerson ganhou a posição do Nigel Mansell no box, porque o Nigel Mansell deixou o motor morrer, ou seja, 3 carros da Penske nos 3 primeiros lugares. Isso se nenhum outro carro saiu na frente. O Mansell ainda não conseguiu sair. Olha o Gugelmin. Gugelmin saindo. Enquanto o Bob Real está no box ainda. Bob Real sai agora. O Mansell está aí, ó, saindo. Vamos ver na próxima volta a colocação. Deve ser Al Unser Jr. em primeiro, Paul Tracy em segundo e o Emerson em terceiro. O Dream Trio da Penske. Mais emoção pura para você aqui em Detroit, hein? E vai ser isso do começo ao fim da corrida. Essa é uma corrida cheia de surpresas realmente, cheia de alternativas. É um circuito duro em todos os sentidos, tanto para o piloto fisicamente como para o carro. E tem aquela história, tem carro que rende melhor com tanque vazio, tem carro que rende melhor com tanque cheio. Tem de ver quem fez o melhor acerto para as 77 voltas da prova. Inclusive eu quero chamar a atenção, porque conversando com os pilotos nesses dias de treino, eles me diziam que o seguinte: para acertar o carro aqui, você tem que assumir certos compromissos e às vezes prejudicar o carro. Por exemplo, como tem 2 partes de alta e 2 partes de lenta, você não consegue ter um carro perfeitamente equilibrado para essas 4 partes. Então, muitas vezes eles sacrificam um pouquinho a velocidade para ter um pouquinho mais de aderência. E foi isso que, por exemplo, o Emerson tentou esta manhã. Ele tentou um pouquinho mais de aderência e perdeu um pouquinho de velocidade no seu carro. E é um circuito, como a gente dizia, muito atípico. O ano passado, o Dennis Sullivan largou em 11º lugar e acabou a corrida em primeiro. E pode acontecer muita coisa ainda durante essa corrida. Olha, o Emerson realmente saiu na frente do Mansell. Você vê o primeiro colocado, Al Unser Jr., depois o Mário Andretti, que não fez a sua parada. O Paul Tracy, que já parou. O Brian Herta, que não parou. O Emerson e o Mansell. Então, na realidade, parando o Mário Andretti e parando o Brian Herta, está Al Unser Jr. em primeiro, Paul Tracy em segundo, Emerson em terceiro, o 4º colocado, o Nigel Mansell. É com você, Azenha. Dos 3 pilotos da Penske, o Emerson Fittipaldi fez a parada de box mais rápida. Com você de novo. Realmente muito rápida a parada do Emerson, viu? Trabalhou muito bem a equipe. Vamos ver agora. Al Unser primeiro. Segundo, Mário Andretti. Não parou. Paul Tracy, terceiro. Parou. Brian Herta, o 4º. Também não parou. Emerson, o 5º. Parou. Nigel Mansell, o 6º. Parou. Jacques Villeneuve, pelo computador, já parou. É o 7º. 8º, Rob Gordon. 9º, Theo Fabi. 10º, Maurício Gugelmin. Desses todos, os que não pararam foram Mário Andretti e também o Brian Herta. Pois é, Theo, quem foram rápidos nessa parada foi o Villeneuve, o Gordon e o Theo Fabi, que ganharam a posição do Maurício Gugelmin e do Bob Rahal. Você tem mais uma vez essa lindíssima imagem aérea da Ilha Bela, esse pontinho só da Ilha Bela, um pedacinho do circuito, e de um lado Detroit, do outro lado Windsor no Canadá.
Agora, quem foi muito prejudicado com essa parada foi o Maurício Gugelmin. Na realidade, ele está em 8º lugar, ele que entrou no box como 5º colocado. Agora, até tanto ele como o Raul, que infelizmente deixou a corrida, o Emerson Fittipaldi, eles acreditam que essa é uma corrida longa, cansativa, porque é um circuito que cansa demais o piloto, principalmente na parte de concentração. Então eles vão ter que ter um bom preparo físico e muita paciência até o final da prova. A corrida está começando, a gente já tem várias alternativas do que está acontecendo, então vai ser longo, vai ser disputado. Dominique Dobson e também o carro do Alessandro Zampedri. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Continuamos com bandeira amarela. Agora temos 22 voltas completadas. É com você, Azenha. Então, José, como você sabe, aqui nos boxes, atrás dos boxes de cada um dos pilotos, tem uma pessoa que faz parte da equipe e que anota os tempos, anota os acontecimentos da corrida para o piloto. Eu dei uma olhadinha aqui no caderninho do anotador para o Maurício Gugelmin. A parada de boxe dele demorou 17 segundos, ou seja, de 3 a 4 segundos acima da média para uma parada desse tipo. E isso destaca a importância que essas paradas de boxes têm para a definição das posições da corrida, principalmente numa pista como essa, onde é muito difícil ultrapassar. Não é verdade, Dedê? Pois é, esse circuito só tem basicamente 2 pontos de ultrapassagem, que é a reta que a gente chamaria reta oposta, porque está oposto aqui ao boxe, é a reta um pouco mais longa, mas no final dela ela tem quase um S, e a própria reta aqui da frente dos boxes, mas é muito crítico a ultrapassagem aqui, porque os carros podem se tocar no S e acabam saindo os dois da corrida, que foi o que a gente viu na Indy Lights. Você vendo aí o boxe da equipe do Bob Rahal e também do Mike Groff. Ali é o Mike Groff já, ó. Já trocou de roupa, está batendo palmas agora para o primeiro piloto da equipe, o Bob Rahal, que não fez uma boa parada também não. Está em 11º lugar, atrás do Maurício Gugelmin. Bob Rahal sempre ali na cola do Maurício Gugelmin. Alwan é o primeiro, segundo Mário Andretti, terceiro Paul Tracy, o quarto Brian Herta. O Emerson é o 5º. Seria importante nessa relargada o Emerson tentar escapar do Mansell para se aproximar realmente do Brian Herta, que vai ter de entrar nos boxes, e depois do Paul Tracy. Esse é o Rob Gordon. À frente dele está o Jacques Villeneuve. Marco Greco é o 15º. E já parou, hein? Se deu muito bem realmente no pit stop o Marco Greco. Já fez a sua parada, pulou para a 15ª posição. Tá aí o Maurício Gugelmin. À frente do Maurício Gugelmin tem o Theo Fabi. É mais um carro Reina, só com motor Ilmo. O carro do Maurício é Reina Ford. E ele comentava com a gente ontem que entre Honda, Ilmo e o Ford dele, tanto o Ilmo como o Honda do Bob Rahal, tem mais torque do que o seu Ford. O que é muito importante nesse circuito de baixa aqui de Detroit. Aliás, deixa eu aproveitar, já que a gente está na bandeira amarela, para informar que uma nova equipe estreará. Aí vocês estão tendo o replay do acidente que aconteceu com o Dominique Dobson e o Alessandro Zampedri. Mas uma nova equipe estreará na Fórmula Indy na corrida de Portland. Teve um comunicado na sala de imprensa um pouquinho antes da largada. O piloto será o Parker Johnston, um piloto que correu na IMSA, que são a categoria de protótipos como Nissan, Toyota, Ferrari, foi campeão em 91 e 93. Ele vai correr por uma equipe chamada Comptech. Essa equipe vem de chassis Lola e a segunda equipe a usar motor Honda na temporada. Inclusive o patrocinador principal será o modelo Acura da Honda. Essa equipe dominou a IMSA Light nos últimos 3 anos. Era uma grande equipe realmente na IMSA Light. E o Parker Johnston no ano passado detonou, fez pole em 9 provas e venceu 8. É um piloto também de um bom nível, pelo menos considerado aqui nos Estados Unidos. Vamos ver o que a Comptech vai fazer estreando no dia 26 em Portland. Mais uma prova que você vai curtir aqui na Indy 94, a rede da emoção, às 5 da tarde, horário de Brasília. Passando o Theo Fabi, ali atrás tinha o Maurício Gugelmin, esse é o Nigel Mansell, à frente dele tem o Emerson Fittipaldi. Estamos agora com 24 voltas, num total de 77. Faltando 53 para o final. Tem muita coisa ainda para acontecer. Mais uma vez você, Azenha. Theo, tá ventando muito, muito forte. E eu acho que era
caso da gente pedir ao Dedê Gomes para explicar se isso pode, na relargada, afetar em alguma coisa o desempenho dos carros. Ventando forte, dá para ver nas bandeiras que ficam aqui nas antenas dos boxes. Realmente, Azenha, o que pode acontecer, e amigos, é que o ano passado, por exemplo, esse vento trouxe muita sujeira para a pista e um piloto, quando saía da trilha para tentar uma ultrapassagem, acabava saindo fora e batendo. E aí vem vindo eles para uma nova largada. Al Unser Jr. puxando o pelotão, segunda posição do Mário Andretti, terceira do Paul Tracy, a quarta do Brian Retta, a quinta do Emerson Fittipaldi, a sexta do Nigel Mansell. Vamos ter bandeira verde. O carro Pescar já vai para o box. Relargada, mais emoção para você aqui em Detroit. Passa Al Unser Jr., passa Mário Andretti. Paul Tracy, o Emerson vai se aproximando do Brian Retta, hein? Daqui a pouquinho o Emerson vai tentar ganhar essa posição do Brian Retta. E o Nigel Mansell vai ter atrás dele o Jacques Villeneuve. O Mário já abriu. Deixou o Paul Tracy passar. O Nigel colou no Emerson. Você acompanhando aí a aproximação do Nigel Mansell para cima do Emerson. O Emerson vai ter de resolver logo sua vida, vai ter de passar logo o Brian Retta. O Brian Retta também já passou o Mário Andretti. Vamos ver se o Mário vai dar passagem para o Emerson. O companheiro de equipe dele está atrás, olha só. O Mário não abriu para o Brian Retta não abriu para o Emerson não, abriu para o Brian Retta. E agora vai para cima do Brian Retta. Eu acho que ele pensou que era o Emerson. Quando viu que era o Brian Retta, ele falou, peraí, com esse eu estou disputando posição. E já foi para cima do Brian Retta. Isso vai trazer mais problemas para o Emerson, hein? Porque se os dois estiverem disputando posição, fica mais difícil ultrapassar. Essa imagem de cima, o Nigel Mansell embutido no Emerson. E o Jacques Villeneuve vem ali colado e traz também o Rob Gordon. Essa é a emoção pura na Fórmula Indy, a categoria mais competitiva do automobilismo mundial. Aqui é assim, emoção do começo ao fim para você. Você viu que o Brian Retta já abriu muito, com isso o Emerson perdeu o contato com o Paul Tracy. Vai ter que decidir logo, hein? Tá perdendo muito tempo e perdendo o contato. Olha só, o Mário não dá refresco pro Emerson não. Tem que ficar atento também ao Nigel Mansell, que vai pra cima, ó. Ali não passava, só avisou, tá fazendo pressão. Porque o Jacques Villeneuve também tá colado no Mansell. O Emerson tem que aproveitar depois dessa curva aí, ó. Vai ter uma reta um pouco mais longa, aí, ó. Quarta, quinta marcha, pé embaixo, carro atingindo velocidade de 280 km por hora. Como o carro do Mário Andretti está mais leve, ele rende mais também na reta. Ele escapou um pouquinho naquela reta. O Emerson vai botando pressão em cima do Mário Andretti. O Nigel em cima do Emerson. Enquanto isso, o Gujomin se mantém em 10º lugar, atrás do Telfab, à frente do Bob Rahal. Daí o Emerson vem de um lado, vem de outro. Quer porque quer ultrapassar o Mário Andretti, que seria a 4ª posição. Só que o Mário não parou ainda para a troca de pneus e reabastecimento. Parando, o Emerson pularia para a 4ª posição, o Brian Retta também tem de parar, o Emerson pularia para a 3ª posição. Se aguentar a pressão do inglês Nigel Mansell, se você pega a carona, vai junto com o Nigel Mansell aqui em Detroit. O Jovem está a apenas 3 décimos do Bob Rahal. Há uma briga boa também com o Bob Rahal. E a 4 décimos do Telfab. Villeneuve vai se aproximando do Mansell. E o Mansell do Emerson, olha só. O Emerson agora está mais para o Mansell do que o Mário Andretti para o Emerson. Tentou ali. Aí tinha que sair colado e tentar passar numa curva que vem depois dessa aí, ó. Depois desse S. Aí, ó. Aí seria um ponto muito difícil de ultrapassar. Na Indy Lights teve gente que passou. Agora na Indy é mais complicado. Volta de número 27, faltando 50 para o final. O Al Unser vai abrindo, hein? Com o carro com o tanque cheio, pneus novos, ele já coloca 3 segundos em cima do Paul Tracy.
O Emerson é que ficou, Dede Gomes. O Mário Andretti deu uma escapada, o Emerson é que ficou. Pois é, o Emerson não conseguiu limpar esse tráfego logo. O que está acontecendo? O Al Unser, Paul Tracy, Brian Herta 1:14. O Emerson, o Mário Andretti 1:15. O Emerson 1:16. Nigel Mansell 1:16. E com isso os líderes da corrida estão indo embora. Agora, o Mário Andretti não fez pit stop, tem um carro um pouco mais leve. Mas isso também não importa, porque Emerson principalmente está perdendo tempo em relação aos outros. Esse é Scott Goodyear. Também não vem tendo um bom ano aqui na Fórmula Indy, não na equipe King. A equipe King está decepcionando. Scott Goodyear, no momento, é o 14º colocado. Você vê também o trabalho dele, ó. Milhas por hora, rotações por minuto do motor, a força lateral Gs aí. Você vê que na curva vai aumentando. E também o acelerador. Dependendo para que lado vai a curva, ele vai tendo a força G no pescoço, a força de gravidade. Você pode acompanhar esse traço amarelo, de um lado para o outro. O acelerador, ele tira o pé agora acelera tudo. É na reta de chegada dos boxes, tem uma curva. E agora ele vai passar cruzando a linha. Daqui a pouquinho, o Brian Herta e o Mário Andretti vêm para os boxes. Enquanto isso, tem 12 carros atrás do Mário Andretti. Ele fez uma fileira atrás dele de carros, todos que já fizeram pit stop. Por causa do Emerson Mansell não conseguirem passar, e os outros vêm todos enfileirados. O Teofábio começa a ter um rendimento melhor do que o Maurício Gugelmin. O Teofábio é o 9º colocado, o Maurício Gugelmin é o 10º. O Maurício está 1 segundo atrás do Teofábio e 3 décimos à frente do Bob Rahal. Marco Greco é o 18º. E o Azenha tem informações sobre a parada de Mário Andretti. Pois é, Theo, a equipe está ainda contando com uma bandeira amarela para a parada do Mário Andretti, mas ele tem um limite, volta de número 33. É com você, Theo. Então ele pode segurar aí mais 3 voltas e meia. Vamos ver se o Emerson passa antes ou vai esperar realmente o Mário entrar nos boxes. Aí você vê o Emerson lá na frente e o Nigel Mansell. Passa agora o Mansell Jr. Volta número 30. Vamos ver a diferença com relação ao Paul Tracy. Passa Paul Tracy. 4 segundos e meio. 4 segundos e meio. Passa agora o Mário Andretti, traz o Emerson e o Mansell. O Mansell vem colado, ó, você vê aí na imagem. Vem de um lado, de outro, tentando ultrapassar Emerson Fittipaldi e ganhar essa 3ª posição na realidade. Porque Brian Herta e Mário Andretti têm de ir para os boxes para reabastecimento e troca de pneus. Realmente o rendimento do carro do Mansell é muito melhor que o carro do Emerson. Ele tem um carro um pouco mais equilibrado, mais força de motor, e realmente o Mansell vem babando atrás do Emerson. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Juro, delegado, era um disco voador. E aí eu vi 2 olhinhos verdes. Boa ali, olha o Marco Greco. Olha o Marco Greco, parece que é fim de prova também para o Marco Greco. Ele que vinha pela 18ª posição. Eu dizia que o Nigel Mansell já travou ali a roda dianteira, por isso o Emerson refrescou pelo menos em 4 curvas. Mas o Mansell está ali em cima, ó. Rende muito mais realmente Nigel Mansell nessa altura da prova. Porque o Emerson também não consegue se aproximar do Mário Andretti. Temos 31 voltas completadas. O Mário deve entrar daqui a 2 voltas. Deve ser também o tempo do Brian Herta entrar. Agora até os 3 primeiros estão virando 1:13, o Mário Andretti 1:14.6, o Emerson 1:14.5, o Nigel Mansell 1:14.8 nessa volta, mas ele deve ter perdido um pouquinho, lá está ele em cima do Emerson novamente. O Mansell não dá sossego realmente para o Emerson. O que pode ter acontecido também é que o Emerson não pegou um bom jogo de pneus nesse reabastecimento. Ele estava atrás do Mansell antes da parada, voltou na frente, mas ele é que colocava pressão no Mansell. Agora, o contrário, o Mansell é que coloca pressão em cima do Emerson. O Emerson está ali, ó, no sanduíche da equipe de Haas, com o Mário Andretti à frente e o Nigel Mansell atrás. O Gugelmin vai diminuindo a diferença para o Teofábio. Está meio segundo do Bob Rahal. O Gugelmin que é o 10º, Bob Rahal 11º. Teofábio é o 9º, o 8º Rob Gordon, o 7º Jacques Villeneuve. E o Mansell tenta achar um buraco ali para colocar do lado do Emerson, mas não consegue. Volta de número 32. A diferença do Al Unser para o Paul Tracy agora é de 4 segundos e 11. O Paul Tracy tem 4 segundos e 14 para o Brian Herta.
O Emerson está a 1 segundo e 1 do Mário Andretti. Maurício Gugelmin conseguiu abrir agora 6 décimos para o Bob Rahal. Bob Rahal realmente não deixa em paz Maurício Gugelmin. Agora o Maurício vem virando tempos bons, ele, o Fábio, o Gordon, o Bob Rahal, todos eles na casa de 1:14.7. O Mário Andretti 1:15.2, o Emerson 1:15.05. Tá aí o Emerson. Você vê um pouquinho mais à frente o Mário Andretti, já diminui a velocidade, pode ser que ele realmente venha para o pit, venha para o seu reabastecimento e troca de pneus. Não foi nessa volta ainda não, vai ser na próxima. Passa Mário Andretti, passa Emerson, passa Nigel Mansell. Você vê Jacques Villeneuve passando, Rob Gordon um pouquinho mais atrás, Theo Fabi, e atrás do Theo Fabi está o Maurício Gugelmin. Então eu vejo a equipe do Brian Herta e AJ Foyt completamente pronta para um pit stop. Brian Herta, que é uma fera que vem da Indy Lights, foi campeão da Indy Lights no ano passado, a mesma categoria que corre neste ano o brasileiro André Ribeiro. Essa é outra fera jovem da Fórmula Indy, Jacques Villeneuve, 23 anos de idade. Segundo colocado nas 500 milhas de Indianápolis, 10º colocado no campeonato com 20 pontos. É mais um carro Reina Ford. O único piloto que virou agora nessa relargada na casa de 1:12 foi justamente o Al Unser Jr., que começa a colocar cada vez mais distância sobre o Paul Tracy. Temos agora 33 voltas completadas. Al Unser primeiro, segundo Paul Tracy. Esse aí é o Brian Herta, o terceiro colocado. Não parou não. Largou em 18º, é o terceiro. Está 9 segundos atrás do Al Unser Jr. A melhor volta dele em 163 quilômetros de média. Aí o Brian Herta. Maurício Gugelmin se mantém em 10º, atrás do Theo Fabi. Está diminuindo a diferença, hein? O Bob Rahal também diminui a diferença para o Maurício Gugelmin. Tá boa a briga pela 10ª posição entre Rahal e Gugelmin, e pela 9ª entre Gugelmin e Theo Fabi. 34 voltas e o Mário Andretti não quer saber de parar não, hein? Mais uma volta completada do Mário Andretti. O Emerson está apenas 4 décimos à frente. Olha o Marco Greco. O Emerson está 4 décimos à frente do Nigel Mansell. Por enquanto não temos bandeira amarela em todo o circuito não. Apenas naquele local onde está parado o carro do Marco Greco. Lembrando a você que o Raul Boesel já abandonou com problemas elétricos no seu Lola Ford. E o Brian Herta não parou de novo. A equipe, eu estou vendo eles um pouco preocupados porque nós já estamos na volta 35. Eles já deveriam ter feito o pit stop. A mesma coisa o Mário Andretti. Passou mais uma vez o Mário Andretti. Foi a Fórmula Indy também, já começa a discutir o campeonato do ano que vem. Tá aí a equipe AJ Foyt preparada, ó. Preparada vai ser dessa volta realmente que vai parar o Brian Herta. No ano que vem devemos ter 17 provas na Fórmula Indy. Neste ano são 16. A novidade vai ser a entrada do circuito de rua de Miami. Olha o carro como é que já sai de traseira. Você vê que os pneus já estão desgastados realmente. Tem dificuldades o Brian Herta. E vamos ter em 96 outras novidades. Vai entrar um circuito em Fontana, na Califórnia, que é do Roger Penske. Esse circuito é um oval, mais uma Speedway na Fórmula Indy. E Detroit renovou o contrato até 1999. Aliás, esse circuito do AJ Foyt que entra em 1996 será o terceiro circuito, já que ele é o proprietário de Michigan e Nazaré, e provavelmente, se estiver pronto em 1996, o circuito de Homestead na Flórida, que também pertence ao AJ Foyt, ao Roger Penske. Roger Penske, AJ Foyt que você viu ali na imagem chamando o Brian Herta pro box. Vem logo, porque senão você vai complicar. Agora tem mais uma placa aqui na nossa frente dizendo entra. Olha só o AJ Foyt aí, ó. Esse é o recordista de vitórias na Fórmula Indy de todos os tempos. Você viu a placa ali também? Entra porque o pessoal está com medo. E a equipe recolheu novamente os pneus. O perigo dele é que ele possa ter uma pane seca e ficar na pista. Vamos acompanhar realmente essa volta do Brian Herta. Garotão Brian Herta. Ele que testou os carros da equipe Newman Haas até a prova de Indianápolis, quando então foi contratado pela equipe AJ Foyt.
mas deixou realmente um bom nome dentro da Newman Haas. Pode ser um piloto para ir para a equipe de Carl Haas no ano que vem. O Al Unser Jr. tem 4 segundos e 9 de vantagem para o Paul Tracy. O Emerson está 1 segundo à frente do Nigel Mansell. Maurício Gugelmin é o 10º. Está 1 segundo atrás do Theo Fabi. Você vê o AJ Foyt aí, de olho realmente, se vai entrar ou não o Brian Herta. Completa mais uma volta Al Unser Jr. 37 voltas. Completa também Paul Tracy. Vem agora o Brian Herta, vai para os boxes. Brian Herta vai para os boxes. Vamos acompanhar se o Mário Andretti vai para os boxes. Ainda não, Mário Andretti continua acelerando. Aí o trabalho da equipe de AJ Foyt no carro de Brian Herta. É com você, Luiz Carlos Azenha. Pois é, Theo, eu estou aqui no box do Marco Greco. Houve um problema, a equipe Dick Simon realmente não está dando conta dos seus pilotos neste fim de semana. Vou perguntar aqui para o Fernando Paiva, qual foi o problema com o Greco, Fernando? O Marco estava fazendo uma boa corrida, tinha ganhado 7 posições, quebrou alguma coisa na transmissão, ou embreagem ou câmbio. Está sendo um bom fim de semana para Dick Simon, né? Não, infelizmente nós temos um problema elétrico com o Raul, esse problema de câmbio aí com o Marco, mas tem corrida semana que vem. Ok, é o Fernando Paiva, que é diretor técnico da equipe Dick Simon. Com você, Theo. Ok, o Fernando é que tem que situar melhor no tempo. A corrida vai ser daqui a 2 semanas, daqui a 14 dias, o Grande Prêmio de Portland, que você vai curtir aqui na Indy 94, a rede da emoção, às 5 da tarde, horário de Brasília. Fernando Paiva, que é o encarregado da telemetria na equipe, engenheiro realmente super conceituado na Fórmula 1, e agora está aqui na Fórmula Indy na equipe Dick Simon. Você vê o Brian Herta à frente do Scott Goodyear. Ele voltou exatamente na 14ª posição. Agora sim o Mário Andretti está indo para o box. E o Nigel Mansell vem colado em cima do Emerson. Quer porque quer a 3ª posição, porque agora a corrida está como se deve. Todo mundo já foi para o primeiro pit stop para reabastecimento e troca de pneus. Esse é o Mário Andretti. Al Unser Jr. é o primeiro. 5 segundos de vantagem para Paul Tracy, que é o segundo. Emerson está na 3ª posição, 16 segundos atrás do Paul Tracy. O Nigel Mansell é o 4º colocado, 3 décimos só atrás do Emerson. Belíssimo pit stop, hein? 14 segundos, belíssimo pit stop da equipe Newman Haas. O 5º é o Jacques Villeneuve. O 6º, Rob Gordon. O 7º, Theo Fabi. O 9º, Maurício. O 8º, Maurício Gugelmin. O 10º, Bob Rahal. Então, agora eu vou ficar de olho no computador para ver os tempos, para ver se realmente o Emerson Fittipaldi estava sendo seguro, aguentando um pouquinho o Mansell atrás dele, porque ele, para tentar uma melhor posição, tem que baixar esse tempo. Para vocês terem uma ideia, o Al Unser está virando 1:12,79, o Tracy virou essa volta 1:12,92. Vamos aguardar a passagem do Emerson. Olha, ele abriu um pouquinho em relação ao Mansell. Você vê aí, ó, deve estar na casa de 7, 8 décimos. Passou o Emerson, passou o Mansell. Pois é. A diferença. Abriu mais. Abriu 1 segundo e 3. A volta do Emerson foi 1:12,57, ou seja, a melhor volta dos 5 primeiros colocados. Então, provavelmente, ele não estava querendo partir para uma briga com o Mário Andretti, sabendo que ele tinha que parar, para agora tentar desenvolver um ritmo de corrida. Tá aí o Nigel Mansell, que é o 4º colocado, o 5º, Jacques Villeneuve, o 6º, Rob Gordon. 2 brasileiros já fora da prova. O Raul Boesel, que teve problemas elétricos, e o Marco Greco, parece que foi um problema de câmbio. Esse é o Rob Gordon. Vem pela 6ª posição. Você na carona do Flash Gordon. Ele tem à frente o Jacques Villeneuve, atrás o Theo Fabi. O Maurício Gugelmin está nesse bolo aí. É um bloco da corrida. O Jacques Villeneuve, o Rob Gordon, o Theo Fabi, o Maurício Gugelmin e o Bob Rahal. Um pouquinho mais atrás, também tem o Stefan Johansson no bloco. Um pouquinho mais atrás aparece o Adrian Fernandes. Aproveitando, Theo, o ponto extra do maior número de voltas acaba de ser conquistado pelo Al Unser Jr., que deu 39 voltas em primeiro. O Mansell tinha dado uma, nós temos 40 voltas de corrida, faltam 37 para acabar. Então, no campeonato, o Al Unser já passa a ter 80 pontos, o Emerson 54, sem contar o resultado dessa corrida, só somando o ponto extra pelo maior número de voltas na liderança da prova. Esse aí é o Michael Andretti, que vem pela 10ª posição.
Acaba de ultrapassar o Stefano Johansson. Continua parado ali o carro do Marco Greco. À frente do Michael Andretti tem o Bob Rahal. E um pouquinho mais à frente, o Maurício Gugelmin. Se passar o Bob Rahal, vamos ter uma briga interna da equipe Chip Ganassi. Um bom pega, hein? Michael Andretti e Maurício Gugelmin. Al Unser continua com 5 segundos de vantagem para o Al Unser Jr. Só que na última volta o Al Unser continua com 5 segundos de vantagem para o Paul Tracy. Só que na última volta o Paul Tracy conseguiu ser mais rápido. Vamos ver o Emerson em relação ao Mansell. Foi mais rápido também do que Al Unser Jr. E já abriu 1,7 do Nigel Mansell. O Emerson foi mais rápido que o Al Unser Jr. e que o Paul Tracy também. O Emerson está fazendo as voltas 1:12,74. O Mansell, essa volta foi um pouquinho mais rápido que o Emerson, 1:12,68. Os dois vêm imprimindo um ritmo bem mais forte, porém eles estão 20 segundos atrás. Tem muito chão pela frente. Maurício Gugelmin perde um pouco o contato com o Theo Fabi. Fica 2 segundos atrás do Theo Fabi. Você vê que o Bob Rahal, à frente do carro do Michael Andretti, está colado no Maurício Gugelmin. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Vai tirando diferença. Theo, atenção, eu vi algum pingo na câmera do carro do Michael Andretti. Eu gostaria de chamar o Azenha no box para saber se por acaso está começando a pingar. Na verdade não, Dedê, caiu um pouquinho com uns pequenos respingos, mas não se pode nem dizer que é um chuvisco isso não, viu? Por enquanto, tudo seco aqui embaixo. Isso aconteceu antes da prova, né? Alguns pingos isolados, depois o sol veio forte. O tempo fechou de novo, hein? Tem muitas nuvens, o tempo fechou de novo, só que está ventando forte também. Vamos aguardar agora, tem muita corrida ainda pela frente. Estamos com 43 voltas, faltando 34 para o final. Nessa corrida aqui, o Emerson tem 2 vitórias. Ele venceu em 89 e 91. O Michael venceu em 90. O Bob Rahal em 92. E no ano passado, deu Dennis Sullivan. Theo, eu queria chamar a atenção, enquanto vocês veem a imagem do carro do Maurício Gugelmin, que o Emerson continua fazendo as melhores voltas. Agora ele marcou a melhor volta da corrida, 1:12,23. A diferença dele para o Al Unser caiu para 17 segundos. Ele já colocou 3 de vantagem para o Nigel Mansell. O Al Unser já se livrou de alguns retardatários. Deixou toda a confusão para o Paul Tracy. Você vê aí o Christian Danner, esse carro branco, à frente do Al Unser. Ele se livrou de alguns, mas pegou outros. E o Willie Hibbs. Willie Hibbs, Christian Danner, Al Unser Jr. Passar aqui não é fácil, nem retardatário. E agora vai aparecer o Emerson. Esse aí é o Mark Smith. Já passa o Mark Smith, aparece o Emerson. E um pouco mais atrás o Nigel Mansell, cerca de 3 segundos. Vem tendo o melhor rendimento o Emerson Fittipaldi, com 44 voltas completadas. Vamos ver a diferença, hein? Deve ter caído muito em relação ao Unser Jr. Caiu para 14 segundos. Era de 20, caiu para 14. Em apenas uma volta tirou 6 segundos. Se der sorte com os retardatários, o Emerson vai para a briga de novo. Tá aí o Mário Andretti. Depois de parar, reabastecer, trocar pneus, ficou na proteção de pneus Mário Andretti. Vamos ver se vamos ter bandeira amarela em todo o circuito. E vem muita gente, as equipes preparadas para um novo pit stop. Estou de olho aqui no diretor de prova. Por enquanto ele está mostrando sinalização de carro de serviço na pista. Algumas equipes se prepararam, mas ainda não entraram na pista para fazer o pit stop. Vamos ficar de olho aqui. Mário Andretti continua dentro do carro, mas está tudo bem com o piloto. O Al Unser conseguiu se livrar de alguns retardatários, mas tem mais gente à sua frente. Vamos ver a diferença com relação ao Emerson. Passa agora o Emerson. Volta de número 45. A diferença cai para 13 segundos. O Emerson está 13 segundos atrás do Al Unser Jr. 10 segundos atrás do Paul Tracy. E 2,5 segundos à frente do Nigel Mansell.
Por enquanto, bandeira amarela é só no local. E olha a briga da Chip Ganassi, hein? O Michael Andretti já passou o Bob Rahal, está em 9º lugar, atrás do Maurício Gugelmin. É com você, Azenha. Então, José, se houver bandeira amarela em toda a pista, os 3 carros da equipe Penske vêm imediatamente para os boxes. Se não houver, a previsão do Emerson, pelo menos, é para parar na volta de número 53. É com você, Théo. Vamos pilotar novamente com o Rob Gordon. Terceira marcha, quarta, pé embaixo. Cerca de 240, 250 quilômetros. Agora vai caindo, ó. Quarta, terceira, segunda. E à frente tem o Jacques Villeneuve. Coloca a primeira marcha o Rob Gordon. Geralmente não se usa a primeira marcha nesse circuito, não. Só se for uma primeira marcha muito longa. Olha só ele tentando passar o Jacques Villeneuve. Tentou colocar por dentro. Mais uma vez usou a primeira marcha. Segunda, terceira. E você na carona com o Rob Gordon. Tá aí o Villeneuve, um pouquinho mais atrás tem o Theo Fabi. E atrás do Theo Fabi tem o Maurício Gugelmin. Continua a caça do Jacques Villeneuve e o Rob Gordon. Tá voltando para a pista o Mário Andretti. Mário Andretti está de volta à prova. O Al Unser tem 5 segundos de vantagem para o Pole 3 e 14 segundos de vantagem para o Emerson Fittipaldi. O Pole 3 tem 9 segundos de vantagem para o Emerson. O Emerson pegou retardatários e o Mansell colou de novo, hein? O Mansell está agora a menos de 1 segundo do Emerson. Uma bela briga também pela terceira posição. Vai passar agora o Unser Jr., já passou. Aí está, ó, Nigel Mansell em cima do Emerson. Vamos ver se o Emerson realmente já passou por alguns retardatários ou perdeu o rendimento de uma hora para outra, hein? Porque a diferença para o Pole 3 é só de 9 segundos. O Mansell vai que vai para cima, ó. Vai ser difícil segurar o Leão Nigel Mansell. O Emerson fez uma volta muito ruim, 1 minuto e 17 segundos. E o Pole 3 e o Al Unser Jr. rodaram na casa de 1 e 13 segundos. Por isso que o Mansell chegou desse jeito no Emerson. O Mansell também fez 1 e 17. Enquanto que o Maurício Gugelmin fez 1 e 13, Michael Andretti 1 e 13. A diferença do Maurício para o Michael é de 1 segundo. Tem mais um retardatário à frente do Emerson, é o Mark Smith. Olha, alguma coisa aconteceu, porque eu acho que o Emerson ainda não chegou no Christian Danner, no Willie T. Hibbs, não. Porque o Mark Smith estava à frente e continua à frente. Vamos ver na próxima volta quem vai passar aqui à frente do Emerson, além do Mark Smith. Já passou para o 3. O Christian Danner continua à frente do Emerson. Continua à frente também o Bud Lazier. E o Mansell colado no Emerson. Max Smith já dá passagem. Essa briga aí vale a terceira posição. Estamos com 48 voltas completadas. A diferença realmente aumenta muito para o Pole 3. A diferença do Emerson para o Pole 3 é de 15 segundos. Pode ser que o brasileiro esteja enfrentando algum problema com seu carro Penske Hilbert. O Joey mantém 1 segundo de vantagem para Michael Andretti. A briga que vale a 8ª posição. Apesar deles terem pego o Mark Smith, eles fizeram uma volta um pouquinho mais regular. O Emerson 1:14,56, o Mansell 1:14,50 e aí o Adrian Fernandes. O Adrian Fernandes não tem tido sorte nessa temporada. Está muito afoito, né? Um piloto de talento, rápido. Está uma boa equipe na Gales, mas está muito afoito. Muitas vezes tem rodado, tem tido problemas. E o Pole 3 está só a 2,5 segundos do Al Unser Jr., hein? E o Al Unser deve ir para os boxes agora. É bem provável que a gente tenha a bandeira amarela em todo o circuito, porque a posição do carro aí está o Al Unser Jr. no box. Tá aí Al Unser Jr. no reabastecimento da troca de pneus. Por enquanto só ele, Pole 3 é o novo líder da prova. Emerson Fittipaldi por enquanto segundo colocado. 11 segundos do pit stop do Al Unser. 12, 13, 14. Um bom pit stop. 15 segundos para segundo pit stop. Um bom pit stop. Tá saindo Al Unser Jr. Vamos ver agora o trabalho da equipe Penske com Pole 3.
Ele estava só 2,5 segundos atrás do Al-Unser. Al-Unser vai sair exatamente na frente do Maurício Gugelmin, do Jacques Villeneuve. O Theo Fábio ultrapassou o Jacques Villeneuve. O Rob Gordon também, hein? Algum problema teve o Jacques Villeneuve. Amarela em todo o circuito. Bandeira amarela em todo o circuito. Na próxima volta devem entrar Emerson e Paul Trace. E atenção, isso pode mudar a característica da corrida, porque o Al-Unser Jr. parou antes da bandeira amarela. Os outros que estão parando na bandeira amarela poderão ter alguma vantagem. Você acompanhando aí o Paul Trace, o novo líder da prova, está atrás do Scott Sharp, à frente do Christian Danner. Já vem agora para a sua parada de boxe o Paul Trace. E um pouquinho mais à frente tem o Stefan Johansson. Scott Sharp também parando, Christian Danner, Paul Trace entrando. Vamos ver se o Emerson vai entrar realmente agora. Pelo menos foi chamado pela equipe. Entrou o Emerson, entrou o Mansell. Está entrando o Nigel Mansell. Enquanto você vê o trabalho da equipe Penske com o Paul Trace. O Emerson está parado. A equipe já vai levantando o seu carro, você acompanhando o Paul Trace. Esse é o Nigel Mansell, indo para o seu pit. É mais à frente. O Trace está saindo agora. Olha só o trabalho da Nilma Haas com o Nigel Mansell. O Emerson já no chão. Vai embora Emerson Fittipaldi. Nigel Mansell ainda parado. Já fez a troca de pneus. Está reabastecendo. O Emerson vai passar por aqui. Pode sair à frente do Emerson. Deve sair à frente do Emerson Nigel Mansell. Passa o Emerson. Passa o Emerson no finalzinho do box. Passou o Emerson Fittipaldi e voltou à frente. Esse aí é Maurício Gugelmin. O trabalho da equipe Chip Ganassi com Maurício Gugelmin. É importante, um bom trabalho, porque o Michael Andretti estava só 1 segundo atrás do Maurício Gugelmin. Olha só, o Maurício Gugelmin quer sair. O pessoal demorou um pouco no reabastecimento. Mas eu vi ali gente do Michael Andretti tirando o pneu na frente. Isso significa que parece que o Michael Andretti ainda não parou. Já parou sim. Vamos ver se o Michael Andretti saiu à frente ou atrás. Aí você acompanhando o Michael Andretti, ó. Pelo visto atrás do Theo Fábio. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Juro dele. Tá aí a saída do Nigel Mansell, você vai ver o Emerson Fittipaldi passando ali, ó, do lado esquerdo, ó. Passou o Emerson. Emerson e Mansell também passaram aqui à frente da cabine. Esse é o Roger Penske, o dono da equipe de Al-Unser Jr., Paul Trace e Emerson Fittipaldi. O Maurício parece que fez mais um ruim pit stop. Passou atrás do Michael, atrás do Bob Rahal, do Jacques Villeneuve. Vamos ver a posição realmente do Maurício Gugelmin. Agora o computador corrigindo. Mais uma vez você vê a ultrapassagem do Emerson no Nigel Mansell. Na saída do box. Continua o trabalho de resgate ao carro de Adrian Fernandes. A classificação é a seguinte. Primeiro Al-Unser Jr., segundo Paul Trace, terceiro Emerson Fittipaldi, o quarto Nigel Mansell, o quinto Rob Gordon, o sexto Theo Fábio, o sétimo Michael Andretti, oitavo Bob Rahal, nono Jacques Villeneuve, o 10º Maurício Gugelmin. Líder Gomes, a equipe do Maurício Gugelmin acabou jogando por terra todo o trabalho que ele fez na pista com 2 pitstops ruins. Pois é, lamentável, o Maurício fez um grande trabalho todo fim de semana, conseguiu acertar um grande carro, foi o melhor carro da equipe da Chassis Reiner aqui nessa corrida, inclusive aquilo que você comentou na abertura da transmissão é um fato curioso, porque ontem, entre o treino da manhã e o qualifying à tarde, o Maurício disse pra gente que o Michael Andretti e o Chip Ganassi haviam pedido o chip do computador, o disquete do computador. Vocês têm aí o Roger Penske, dono da equipe com os 3 primeiros carros na pista, pedindo para que passasse para ele, Michael Andretti, o acerto do carro. Isso foi feito e o Maurício assim mesmo conseguiu andar mais rápido que ele no treino de qualifying ontem e no treino hoje de manhã do warm-up. Quer dizer, o Maurício, na pista, o talento dele está fazendo um grande trabalho, mas a equipe ainda está precisando de um pouquinho mais de rapidez e experiência para poder manter o piloto na colocação que ele consegue. E olha aí o Roger Penske, tem uma história também rolando, que o Penske está se associando a Ilmor e a Mercedes para ter motores não só na Fórmula Indy, mas também um motor da equipe Sauber da Fórmula 1 no ano que vem. O Penske estaria ligado também ao motor Mercedes da equipe Sauber na Fórmula 1. E como ele só quer ter 2 pilotos no ano que vem, ficaria com Al-Unser Jr. e Emerson Fittipaldi e o Paul Trace
iria para a Fórmula 1 na equipe Sauber com motor Penske e uma Mercedes, e seria tipo uma ponte, trazendo informações da Fórmula 1 para a Fórmula Indy na equipe Penske e levando da Indy para a Fórmula 1. Então pode ser outra história que está rolando nos bastidores, que o Paul Tracy no ano que vem vá realmente para a equipe Sauber na Fórmula 1, haja uma troca de informações. Esse é o Stefano Johansson, ó. Fim de prova também para Stefano Johansson. E quem está na Chip Ganassi é o Luiz Carlos Azenha. Pois é, Theo, vocês estavam falando das paradas de boxe do Maurício Gugelmin e eu testemunhei aqui atrás do boxe dele a maior discussão do John, que é o chefe da equipe, com os mecânicos, batendo boca abertamente na frente dos repórteres, reclamando da demora realmente no reabastecimento, como você tinha notado na imagem. É com você, Theo. E a imagem mostra Stefano Johansson, desolado, ele que no ano passado bateu aqui em Detroit e agora também está fora da prova. Aí o Bryan Herta. Estamos com bandeira amarela. Mais uma volta com bandeira amarela. Falando em Chip Ganassi, se o Michael Andretti realmente sair da equipe no ano que vem, o Maurício Gugelmin assume a posição de primeiro piloto. Aí sim vai testar o carro, vai desenvolver. Para que você tenha ideia, o Michael Andretti treina com seu carro toda semana. Na semana passada, ele estava em Putnam Park fazendo testes na região de Indianápolis. Enquanto isso, o Maurício Gugelmin só realizou o teste uma vez. No início da temporada, ele fez apenas 2 testes. E uma outra informação que a gente teve também um pouquinho antes da largada, quando eu perguntava para o Raul se chovesse, se ele mexeria na regulagem do carro ou não, o Raul disse que inclusive ele estava um pouco chateado porque os testes que a equipe Dick Simon deveria fazer agora antes de Portland tinham sido cancelados. Quer dizer, então ele fica aborrecido com esse fato porque precisa de teste para poder manter o carro competitivo. Enquanto vocês veem o carro do Stefano Johansson, aquilo que o Theo tinha comentado com relação ao desgaste dos pneus, vocês podem ver quanta borracha acumulada tem no pneu do carro do Stefano Johansson, e isso pode ser até o que aconteceu com o Emerson naquele momento, que talvez ele não tenha conseguido acompanhar o Mario Andretti, porque esse acúmulo de borracha faz com que o pneu fique maior, o carro perca velocidade e perca aderência também. E o que é a Fórmula Indy? É realmente a categoria mais competitiva do automobilismo mundial? Para que você tenha ideia, a diferença do Al Unser Jr. com relação ao Emerson Fittipaldi agora é de 2 segundos e 6. Enquanto você vê aí a volta à pista de Emerson Fittipaldi, ultrapassando o Nigel Mansell lá no finalzinho do box. Você vai ver agora de dentro da câmera do Nigel Mansell. Na próxima volta já vamos ter a relargada. Olha só, a equipe libera. Esse foi o Jacques Villeneuve na primeira parada. Não, foi o Nigel Mansell, exatamente o Nigel Mansell, o Jacques Villeneuve. Vamos ver de novo, olha só. Saindo o Mansell. Ele recolhe. Exatamente, ó, o Jacques Villeneuve ia entrar para fazer o seu pit stop. Vamos ver nessa imagem mais uma vez. Sai o Nigel Mansell. Ali o mecânico tenta segurar o Mansell, ele quase que ence o Jacques Villeneuve, que já ia entrando ali no seu box, estava à frente do Nigel Mansell. Ele teve que recolher e o Emerson passou. É com você, Azenha. Pois é, a equipe do Jacques Villeneuve protestando muito exatamente contra isso. E protestando junto ao pessoal da kart, para que eles façam alguma coisa, não sei exatamente o que estão pedindo. Vou checar, volto a falar contigo daqui a pouco. Bom, mas fazer o quê? O Mansell estava saindo, o Jacques Villeneuve estava entrando. Aí é uma preferência de quem está entrando e quem está saindo. Quer dizer, depende de quem sair primeiro ou quem chegar primeiro. É um negócio muito difícil. Agora, o ano passado eu quero lembrar que aqui já teve uma controvérsia, que foi aquela famosa largada em que o Mansell pulou na frente, depois o Emerson acabou, o Mansell tirou o pé, o Emerson largou na frente, o diretor de prova, em vez de dar bandeira amarela, acabou dando um stop and go para o Emerson, que deixou ele muito aborrecido, e depois ele acabou saindo da pista. Antes de a gente ter a nova bandeira verde, eu só queria dizer que eu acho que daqui para frente, faltando 24 voltas para o final, nós temos uma nova característica e uma nova corrida. Essa é a competitividade da Fórmula Indy. E vamos agora para a bandeira verde, para a relargada. Bandeira verde. Passando a Mansell Jr., passando o Paul Tracy e o Emerson. O Emerson tem 3 retardatários à sua frente. O Paul Tracy está colado no Al Unser Jr. E antes da parada, o Paul Tracy estava mais rápido. Olha só, e o Al Unser Jr. tem retardatário também. Vai ter pela frente retardatário o Jimmy Vasser. E um pouquinho mais à frente tem o Scott Goodyear.
Vamos ver como é que o Emerson vai negociar as ultrapassagens, porque o Paul Tracy vem colado em cima do Al-Unser Jr. O Emerson ainda não passou os retardatários. Jimmy Vasser acabou atrapalhando o Al-Unser Jr. O Al-Unser ia tentar colocar ali por dentro. Jimmy Vasser fechou a porta. Tem o Scott Goodyear um pouquinho mais à frente. Paul Tracy já está se assanhando. Trava tudo Al-Unser Jr. Trava tudo Al-Unser Jr. Vai para a proteção de pneus. Vai para a proteção de pneus Al-Unser Jr. Uma nova característica para o campeonato também. Vamos ver se teve um toque, hein? Do Paul Tracy em cima do Al-Unser Jr. Tá aí o novo líder. O Paul Tracy teve um toque, sim. Tá ali no pico do Paul Tracy, ó. Estranho um piloto como o Al-Unser Jr. sair daquela forma ali. Olha só, vamos ver por cima. Jimmy Vasser na frente. Paul Tracy veio com tudo. Mas a preferência do traçado era do Al-Unser. Toquinho na roda. Deu sorte porque foi o pique exatamente na roda. E aí foi para proteção de pneus. Voou pneu para tudo quanto é lado. Olha só. O Paul Tracy já vinha ali de lado. Ele já vinha mais rápido do que precisava realmente. Eu acho que o carro do Al-Unser Jr. poderá voltar à corrida ainda, apesar dele estar perdendo muito tempo, que aparentemente não teve danos no carro. E isso acho que vai dar também uma grande controvérsia dentro da equipe Penske, porque novamente é o Paul Tracy que fez. Talvez ele não tenha culpa, porque chegou muito forte, mas enfim, aí está o Al-Unser de volta para a prova, mas nessa altura perdendo muitas posições. E eu só queria chamar a atenção de que o carro número 23, o carro do Bud Lazier, terá uma coisa inédita para mim: 75 segundos, 1 minuto e 15 de stop and go, porque ele ultrapassou o pace car antes da hora. Foi a informação que a gente recebeu. Isso é porque é o Bud Lazier. Eu queria ver se isso acontecesse com o piloto lá da frente. O pessoal da Penske, da Nilma Haas, da Chip Ganassi. Bud Lazier, vamos lá, vamos penalizar com 1 minuto e 15. Achei interessante os 15. Paul Tracy é o primeiro, Emerson Fittipaldi o segundo, 4 segundos atrás do Paul Tracy. Olha o Roger Penske aí. O que o Al-Unser vai falar quando acabar essa corrida, não sei não, viu? Tá aí, ó. Exatamente para o Bud Lazier. Você viu a cara de quem estava segurando a placa. Aquela cara feia, ó. De punidor, realmente. Tá aí Al-Unser Jr. Al-Unser Jr. que voltou na 12ª posição. Com isso, o Maurício Gugelmin é o 9º. Nigel Mansell também na proteção de pneus. Nigel Mansell foi parar a proteção de pneus. Eu falei com cerca de 20 voltas. Essa prova é complicada. E vai saindo rapidinho. Se errar, ele vai para dentro do pneu. Se errar o passo ali, ele pimba dentro do pneu. Tá aí o Nigel Mansell. Saindo rapidinho. O carro está parado nos pneus. Bandeira amarela por enquanto só no local, mas deve ser em todo o circuito realmente. A Al-Unser teve problemas ali na suspensão. Parou rapidinho e já voltou. Amarela em todo o circuito, e agora o Emerson, que estava com dificuldades para ultrapassar os retardatários, ele poderá voltar na briga junto com o Paul Tracy depois dessa bandeira amarela. É o que a gente espera para o Emerson tentar ganhar essa corrida. Olha, o Emerson tem 3 carros à sua frente antes de chegar no Paul Tracy. E o Rob Gordon está atrás do Emerson. Tem que ter cuidado. Você viu aí o Nigel Mansell, ó. Acabou se chocando com o Emerson Fittipaldi, ó. O Mansell foi tentar enfiar por dentro do Emerson, acabou se chocando, levou a pior, e nós estamos vendo a mesma cena do ano passado do que aconteceu nessa pista no final da corrida. É uma corrida muito atípica aqui em Detroit e muito disputada. Você vê novamente, por dentro do carro do Mansell. Tinha um retardatário à frente do Emerson. Ele vem no traçado. Olha só, os dois no traçado certo. Um retardatário à frente. O Mansell errou totalmente aí. Você viu que ele veio para um lado, para o outro. Veio mais forte, errou. Achou o carro do Emerson e está aí nos pneus. É mais ou menos a mesma cena que aconteceu com... Ué, que interessante. O Mansell saiu do carro, voltou para o carro, porque aparentemente o carro não teve danos, e vai tentar voltar para a prova, fazer o motor funcionar. Nós estamos vendo o bico ali um pouco torto, mas é interessante, porque ele tinha ido embora e voltou para o carro. Já estava sem o rádio da equipe, hein? Ele travou os pneus antes, acabou batendo na traseira do Emerson, e com o Emerson tá tudo bem. O Emerson não vai entrar nos boxes, não houve nada com esse choque. Pelo menos essa é a informação inicial da sua equipe, da frequência que temos.
O Emerson está 10 segundos atrás do pole 3, mas agora estamos com bandeira amarela. Essa diferença vai cair. Vamos ver agora. Passou o pole 3, tem um retardatário à sua frente. Mas tem muito tempo realmente do pole 3 para o Emerson. Está aí o Stefan Johansson. Fora da prova, Stefan Johansson. Pole 3 o primeiro, Emerson o segundo, Rob Gordon o terceiro. Vamos ver agora. Agora sim está passando o pole 3, ó. Passa o pole 3, passa Scott Goodyear, Jimmy Vasser, Scott Sharp e Emerson Fittipaldi. Ele está sinalizando ali o Emerson. Está sinalizando para quem está à sua frente para dar passagem na hora da relargada, para já ganhar a posição na hora da relargada, Dedê. Que é justamente esse retardatário que ele não estava conseguindo livrar depois da nova relargada e que o Mansell vinha atrás dele voando baixo como veio e acabou batendo. Eu só espero que nessa batida nada tenha desacertado da parte da suspensão traseira do Emerson Fittipaldi e ele possa vir para a briga. Aliás, agora volta aquela velha história do ano passado. O Paul Tracy está em primeiro, o Emerson em segundo. E de repente, em termos de campeonato, precisa ver qual é o jogo que o Roger Penske vai fazer. O ano passado ele não fez jogo e acabou, na minha opinião, tirando o título do Emerson Fittipaldi. O Al Unser Jr. voltou à pista atrás do Fredrik Ekblad. Piloto sueco que correu na Indy Lights no ano passado. Está correndo pela segunda vez aqui na Fórmula Indy. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Vou voltar pro carro, vou brincar mais um pouco. Porque vai voltar o quê? Vai voltar na 23ª. Vai voltar ali pela 23ª, 21ª posição. Enquanto isso, Maurício Gugelmin, o oitavo. Na classificação, após 59 voltas, primeiro Paul 3, segundo Emerson, terceiro Rob Gordon, o quarto Theo Fabi, o quinto Michael Andretti, o sexto Bob Rahal, o sétimo Jacques Villeneuve, o oitavo Maurício Gugelmin, o nono Brian Herta, o décimo Al Unser Jr. Al Unser Jr. está na 10ª posição. Na próxima vamos ter bandeira verde. Al Unser já vai marcando pontinhos no campeonato. Você acompanhando aí Maurício Gugelmin, que vem pela 8ª posição, atrás do Jacques Villeneuve, esse carro azul. Você vê aí abrindo um pouquinho na parte mais lenta do circuito, Dedê Gomes. Theo José e amigos da Rede Indy, eu estou vendo uma cena muito curiosa, é uma pena que as câmeras não estejam mostrando, mas é o que está acontecendo com Emerson Fittipaldi na pista. Eu já vou dizer quem era o outro retardatário, mas ele conseguiu ultrapassar. Ali vocês vão ver o Jimmy Vasser, o carro atrás do Jimmy Vasser, e agora ele deve estar tentando ultrapassar o Scott Goodyear. Ele está pedindo para esses pilotos, o outro piloto justamente é o Scott Sharp. Aqui na nossa frente ele passou sinalizando para o Jimmy Vasser se ele poderia ultrapassar porque é retardatário. O Jimmy Vasser disse que sim, o Emerson foi para frente. Então ele que tinha 4 pilotos atrás, entre ele e o Paul Tracy, agora ele tem apenas um piloto e com isso as chances dele de partir para a briga são muito maiores. Mas é um fato inédito que eu não tinha visto ainda na Fórmula Indy. Esse aí é o Rob Gordon. Esse é o Rob Gordon. Olha, vamos ter agora a bandeira verde, a relargada. Vamos partir para as últimas 18 voltas da prova. Eu acho que o Emerson tem dois problemas. O retardatário à frente dele e o Rob Gordon atrás. Porque o Flash, esse também é encardido. Esse vai para cima, não negocia a ultrapassagem. Se tiver realmente um bom carro, esse não é fraco não. Se tiver um bom carro, ele não negocia a ultrapassagem não, pode trazer problemas para o Emerson. Pode ser que não passe, mas pode trazer problemas. Tá aí o Paul 3, Scott Goodyear, Emerson, Rob Gordon, Theo Fabi. Depois tem o Michael Andretti, um pouquinho mais atrás, e vamos à relargada. Vamos à bandeira verde. Vem Paul Tracy, passa Paul Tracy, passa Scott Goodyear, passa o Emerson. Olha o Rob Gordon, já tentando partir para cima do Emerson. O Emerson tem que se livrar rapidinho do Scott Goodyear. Você acompanha aí essa câmera colocada no carro do Scott Goodyear. Já vai passar o Emerson. Passa também o Rob Gordon. A confusão fica para o Theo Fabi. O primeiro problema já foi resolvido. Agora é sair fora do Rob Gordon. Vamos ver a diferença na próxima volta. O Flash no ano passado era o terceiro até a última volta, quando acabou tendo problemas de pneus, rodando e não completou. Aí o Flash. Na próxima volta também vê a diferença do Maurício Gugelmin para o Jacques Villeneuve. A briga que vale a 7ª posição.
O Michael Andretti está 2,5 segundos atrás do Theo Fábio. O Theo Fábio é o quarto, o Michael Andretti é o quinto. Essa briga aí é pela segunda posição. Largou em 10º, na 15ª volta era o 9º, na 38º, na 45ª era o 6º. E agora está na 3ª posição, com 60 voltas completadas. O Theo Fábio ainda não passou o Scott Goodyear. Vem agora o Paul Tracy para completar sua volta. Vamos ver a diferença com relação ao Emerson. Já passou o Paul Tracy. Volta de número 61. Passa agora o Emerson. A diferença é de 1 segundo e 6. 1 segundo e 6. O Emerson tinha retardatário na volta anterior. Vamos ver se vai diminuir agora. Vamos ver a posição também do Al Unser Jr., hein? Ele que vem acelerando para se recuperar. Tá certo que tem muito tempo atrás do Paul Tracy. É o 10º colocado, está atrás do Brian Herta. Está 2 segundos atrás do Brian Herta. E o Emerson consegue esticar um pouquinho do Rob Gordon. Enquanto você vê aí o trabalho do Rob Gordon. Acelerador, rotações do motor, velocidade em milhas e também o trabalho no câmbio. Essa bolinha verde aí com o número dentro, indicando o número de marchas que o Rob Gordon está passando. O Emerson já vai conseguindo ganhar um pouco de terreno. Vamos ver se ele vai se aproximar do Paul Tracy. É muito importante essa volta, que o Emerson tem pista limpa e o Paul Tracy também. Corrigir o tempo no computador, na volta anterior ele passou 4 segundos atrás do Paul Tracy. Vamos ver se vai diminuir. Tem que diminuir logo porque temos 61 voltas, 16 para o final. Passando agora o Paul Tracy. A diferença não caiu muito não, hein? Pode ter aumentado. Paul Tracy o primeiro, Emerson o segundo, aumentou. Foi para 5 e 4. 5 segundos e 4. E o Emerson abriu 1 segundo do Rob Gordon. Vamos ver o Gugelmin na caça do Jacques Villeneuve. Passou o Rob Gordon em terceiro, o Theo Fábio em quarto, o quinto Michael Andretti, o sexto Bob Rahal, o sétimo Jacques Villeneuve, Maurício Gugelmin o oitavo. Está 2 segundos atrás do Jacques Villeneuve. E o Brian Herta é que vem colado o Maurício Gugelmin. Só agora o Theo Fábio conseguiu ultrapassar o Scott Goodyear. Theo, na volta anterior o Paul Tracy fez 1:12:86, o Emerson 1:14:25, por isso que a diferença aumentou. Como a gente tinha analisado, eu acho que é uma nova corrida, uma nova largada e a chance do Emerson é grande e pode ser que ele esteja poupando nessas 2, 3 primeiras voltas um pouquinho do seu pneu para poder nas voltas finais atacar. E o Maurício Gugelmin vem atrás ali desse pelotão que tem o Theo Fábio, Michael Andretti, o Bob Rahal, Jacques Villeneuve. Ele também pode ganhar importantes posições para terminar bem na corrida. Olha, o Emerson logicamente está atrás da vitória. Agora, esse resultado para ele, com a 10ª posição do Al Unser Jr., talvez seja até mais do que uma vitória. Que a diferença, antes da corrida começar, era de 25 pontos. O Al Unser Jr. já conseguiu mais um ponto por estar liderando a prova no maior número de voltas. Vai para 80. O Emerson marcando 16 pontos no segundo lugar. Se isso acontecer, tem muita prova ainda pela frente. Ele vai com mais 16, 60, 70 pontos. Na 10ª posição, o Al Unser Jr. marca 3, então ficaria 83 a 70, de 25 pontos. Antes da largada, vai cair para 13 pontos. Quer dizer, para o Emerson, se terminasse agora, um grande resultado. E uma nova briga no campeonato, porque a gente sabe que vem vindo circuitos aí que o Emerson gosta muito de guiar e são circuitos moldados para o estilo de piloto dele. Cleveland, Portland, Toronto. E tem também o Paul Tracy. Vai fazer 20 pontos, ele que não está bem no campeonato, tem apenas 16 pontos, vai para 36 e também tem uma nova vida nesse Mundial 94. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Você acompanhando também uma nova briga entre Michael Andretti, o quinto colocado, e Bob Rahal, o sexto. Esse aí é o Bob Rahal. Tem o Scott Goodyear, logo depois o Jacques Villeneuve, que tem o melhor rendimento que o Maurício Gugelmin, não deve ter pego um bom jogo de pneus Maurício Gugelmin, porque a diferença em uma volta subiu de 2 para 6 segundos com relação ao Jacques Villeneuve. E quem vem colado no Gugelmin é o Brian Herta, e colado no Brian Herta o Al Unser Jr. Essa é a diferença do Michael Andretti para o Bob Rahal, 69 centésimos. Você vê o Bob Rahal lá na frente, o carro do Michael Andretti. A diferença do Paul Tracy para o Emerson na volta anterior era de 7 segundos. Passou agora o Paul Tracy, completou mais uma volta. Volta de número 65, passou o Emerson também.
Vamos ver a diferença. 7,95. Vai abrindo o pole 3. O Rob Gordon tem 3 segundos de desvantagem com relação ao Emerson. E o Bob Rahal para cima do Michael, hein? Essa é a briga da prova. Faltando 12 voltas para o final. Praticamente 40 quilômetros. Tem muita emoção para você. Você viu que em 3 voltas mudou tudo. A Unser Jr. bateu, Nigel Mansell bateu. E o pole 3 pode conseguir sua primeira vitória nesse ano. Olha o Bob, ó. Foi que foi. Você viu a aproximação do carro do Michael Andretti. Luiz Carlos Azenha. Mais uma vez, Nigel Mansell no box, então. Vamos checar o que está acontecendo com o carro dele. Daqui a pouquinho também, aí vai, ó. Tá aí o carro do Nigel Mansell. Pelo visto ali, cinto de segurança. Pode ser que na hora que entrou, não prendeu direito o cinto de segurança, porque ou ele vai sair, o pessoal tá tirando o cinto, ou então tá apertando. Era o cinto, né, Mozenha? Exatamente, Theo. Era o cinto de segurança. Problema solucionado e Nigel Mansell de volta para a pista. Na hora que ele voltou lá no meio da pista, não deve ter colocado o cinto direito. Agora, com a turbulência da pista, curva para a direita, curva para a esquerda, deve ter se sentido solto dentro do cockpit e estava tendo dificuldades para guiar. Por isso ele voltou e foi ali arrumar então o seu cinto. Coisas de Nigel Mansell. É o que nós estamos vendo, o Paul Tracy realmente está conseguindo andar mais rápido do que o Emerson. Ele está virando 1,12,50, o Emerson 1,13,64. O Emerson conseguiu colocar uma boa margem sobre o Rob Gordon. E a grande briga vem sendo do 4º ao 8º lugar. Vem uma briga muito forte ali entre Fábio Andretti e Rahal Villeneuve, todos eles virando na casa de 1,14. Maurício Gugelmin também fez uma boa volta, virou 1,14 nessa. Está 6 segundos atrás do Jacques Villeneuve, meio segundo à frente do Brian Herta. O Brian Herta também abriu um pouquinho em relação ao Unser Jr., 7 décimos. Essa diferença que já foi de 3 décimos, agora 7 décimos. 67 voltas completadas. 10 para o final, 10 voltas para o final. Paul Tracy abre 10 segundos de vantagem com relação ao Emerson. Se não fizer besteira, está praticamente com a prova nas mãos. O Emerson abre 4 segundos e 3 com relação ao Rob Gordon. Tá aí o líder, canadense Paul Tracy. Ele que tem 25 anos de idade. É a 4ª temporada na Fórmula Indy. Tem 5 vitórias e 5 poles. No ano passado, ele foi o 3º colocado no campeonato. Já foi campeão da Indy Lights. Isso em 1990. Está em 12º no campeonato com 16 pontos de De Gomes. Aliás, fica acumulado para a corrida de Portland daqui a 2 semanas o prêmio que a Marlboro oferece para aquele que conseguir a pole position, ganha $10.000 e mais $15.000 para quem vencer a corrida saindo da pole. O prêmio está acumulado em $135.000 e vai para Portland. Vem aí Indy Prêmios. Você vai torcer pela sua fera e concorrer a prêmios fantásticos. Aguarde. Tá aí o Paul Tracy, é líder. Completando mais uma volta, agora 9 para o final. Passa o Emerson. Passa o Rob Gordon também. A diferença do Emerson para o Rob Gordon aumenta um pouquinho. 3 segundos e 7. Passou o Theo Fabi. Michael, Bob Rahal, Jacques Villeneuve. Depois tem 3 retardatários. E você vê o Nigel Mansell lento nos boxes. Lento nos boxes. Nigel Mansell vai abandonar. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Assinando a folha por 6 meses. Você acompanhando o líder Paul Tracy, enquanto o Nigel Mansell está abandonando a corrida. O Mansell que viaja hoje ou amanhã para a Europa e na terça-feira deve realmente acontecer o comunicado de que ele vai correr na Williams também neste ano, fazendo 6 provas e toda a temporada restante da Fórmula Indy, e no ano que vem deve ficar na equipe Williams. Pelo menos é tudo isso que está acertado agora, mas tem um probleminha com patrocinadores. Patrocinador aqui e patrocinador na Fórmula 1. Aquele é patrocinado pela Texaco, na Fórmula 1, a Williams pela Elf. Então tem esse pequeno problema que deve ser resolvido de hoje para amanhã.
69 voltas completadas, faltando 8 para o final. O Tracy tem 10 segundos de vantagem para Emerson Fittipaldi. O Robbie Gordon conseguiu diminuir um pouquinho, está 3 segundos atrás do Emerson. Agora a maior preocupação do Emerson passa a ser com o Robbie Gordon e não se aproximar do Paul Tracy. O Gugelmin também, a diferença aumentou com relação ao Jacques Villeneuve. 8 segundos atrás do Jacques Villeneuve. Está aí o Emerson um pouquinho mais atrás do Robbie Gordon. 70 voltas já completadas pelo Paul Tracy, faltando 7 para o final. 12 segundos e 3 nessa volta. Aumentou bastante o Paul Tracy nessa volta. Vamos ver também se o Emerson aumentou com relação ao Robbie Gordon. 3 e 15. 1/10 só aumentou, mas está mantendo. Esse é o Michael. Nessa volta o Paul Tracy fez 1:13:22, o Emerson 1:12:96 e o Robbie Gordon 1:13:04. Ou seja, os tempos dos dois, Emerson e Robbie Gordon, estão muito próximos. O Telfab também virou muito bem, 1:13:10. E o Maurício Gugelmin vem aguentando uma briga fortíssima ali com o Brian Herta e atrás deles o Al Unser Jr. Inclusive o motor do Al Unser aqui na reta está pipocando porque o limitador, a válvula, deve estar abrindo. Eu tenho a impressão que naquela batida que o Paul Tracy deu atrás dele, ele pode ter perdido uma marcha. Tá aí o Nigel Mansell dando explicações da sua saída. Feliz Nigel Mansell, mesmo fora da prova. A situação no campeonato para ele está um pouco complicada, apesar que tem muita coisa para acontecer na Fórmula Indy ainda. Depois dessa corrida vão faltar 10. Em cada corrida um piloto pode fazer 22 pontos. Então nada realmente está definido. Nem de quem vai ganhar e nem de quem não tem mais chance ao título. Como o Nigel Mansell, que tem a situação um pouco complicada porque tem 46 pontos. Mas ainda tem tempo para recuperar. Eu não sei se ele vai ter tempo testando na Fórmula 1 e acertando esse carro dele, que não é um carro mais equilibrado, não é um carro tão equilibrado como era no ano passado. E não vai pegar também um trabalho fácil lá na Fórmula 1, não. As dificuldades básicas de acerto dele são dois carros que têm basicamente as mesmas características, porém as potências de motor são diferentes e mesmo hoje as regulagens. Então ele pode ser que estranhe um pouquinho uma categoria e outra, mas é um piloto, Nigel Mansell, talentoso. Vocês veem que no campeonato ele não vinha vindo bem, de repente ele consegue acertar uma boa regulagem e volta a ser competitivo. Temos 71 voltas, Paul Tracy primeiro, Emerson segundo, Maurício Gugelmin o oitavo. Fórmula Indy 94, a marca da emoção. Faltando 5 voltas para o final. Você vê Maurício Gugelmin aguentando a pressão do Brian Herta. Tem um retardatário à sua frente, um pouquinho mais atrás está o Al Unser Jr. É Scott Sharp à frente do Maurício Gugelmin, Brian Herta e Al Unser Jr. Maurício Gugelmin, que é o oitavo, Brian Herta o nono, Al Unser Jr. o décimo. O 11º, Scott Goodyear. Lembrando a você que Raul Boesel fora da prova com problemas elétricos no seu Lola Ford. E o Marco Greco também fora da prova, teve problemas com o câmbio do seu Lola Ford. O Paul Tracy tem 11 segundos de vantagem para o Emerson. O Emerson tem 4 segundos de vantagem para o Robbie Gordon. Luiz Carlos Azenha. A gente está aqui ao lado do Mansell, a gente quer saber dele. What happened, Nigel? You with Kayma? Definitely. Yeah, the IndyCar Radio Network. I'm replacing Sally this week. You ready? Okay, yeah, I need him as soon as you can get here. I gotta go on the line. If you want to come over to the Texaco bus. Ok, ele está explicando, teve um problema aqui que ele tem que ir lá para sede da Texaco, mas ele estava explicando um pouquinho antes, Tel, que houve um problema, que essa foi uma prova surpreendente para ele, que ele achou que ele teria um desempenho tão bom na prova quanto teve nos treinos. Confirmou também aquilo que vocês diziam no começo da corrida em relação ao motor. Ele usou o motor ontem, no treino final de classificação, entrou com um outro motor hoje, um motor que não rendeu tanto quanto ele esperava. Foi uma prova, portanto, cheia de incidentes para o Nigel Mansell. É com você, Tel. Só que o motor de ontem era um motor para treinos. Iria andar 10, 15 minutos rapidamente, mas era um motor sem durabilidade. Esse motor de hoje é o motor convencional da equipe, o motor convencional da Ford, o mesmo motor que tem do carro do Mário Andretti, do Maurício Gugelmin e também do Michael Andretti, uma versão mais avançada da Ford. Depois vem os outros Ford. Esse motor que ele usou ontem era apenas para classificação porque não tinha durabilidade. E hoje, logicamente, ele ia ficar um pouco mais atrás dos carros Penske e Imo, que estão mais equilibrados, tem um conjunto melhor nessa altura do campeonato da Fórmula Indy.
Inclusive eu vou chamar a atenção porque o Emerson dizia durante a coletiva de imprensa na sexta-feira, quando ele tinha conseguido o melhor tempo na primeira sessão de qualifying, que é o trabalho todo desenvolvido pela equipe Penske, aquilo que eles fizeram com o motor Mercedes e o que eles têm feito agora com o motor Ilmor e esse chassis, eles estão sempre treinando, sempre testando, e por isso que os carros conseguem esse equilíbrio tão grande dentro da corrida e levando os pilotos sempre aos primeiros lugares. 74 voltas completadas, menos de 3 para o final. Robin Rahal quer, porque quer a 5ª posição de Michael Andretti. Já teve mais próximo. Essa é a boa briga da corrida no momento. O Emerson está a 13 segundos do Paul Tracy. Agora temos 74 voltas, quase 75 voltas. O Rob Gordon é o terceiro colocado, 4 segundos atrás do Emerson. O Gugelmin se mantém na 8ª posição. Está 16 segundos atrás do Jacques Villeneuve, vai segurando no braço realmente o Brian Herta, e o Brian Herta segurando o Al Unser Jr. Duas voltas para o final, 2 voltas para o final, esse é o líder. Paul Tracy, só agora passa Emerson Fittipaldi. 12 segundos atrás do Paul Tracy. 3 segundos à frente do Rob Gordon. Vai melhorar e muito a sua posição no campeonato. O Emerson Fittipaldi vai ficar colado no Al Unser Jr. na pontuação. Ele que tinha 25 pontos a menos antes dessa prova, pode sair aqui de Detroit com 13 pontos, o que na Fórmula Indy é muito pouco. Ainda mais porque temos 10 provas para o final do campeonato. Como o Dede Gomes disse, vem agora circuitos mistos. Portland, uma pista onde Emerson Fittipaldi já venceu 2 vezes e já largou 3 vezes na pole position. Inclusive, tem o recorde da pista e foi o vencedor da prova no ano passado. Você vai curtir Portland no próximo dia 26, aqui na Indy 94, a rede da emoção, às 5 da tarde, horário de Brasília. É a penúltima volta da corrida. Esse é o Al Unser Jr., que liderou a maior... Esse aí já é Paul Tracy. Al Unser liderou a maior parte da prova e ganhou o ponto extra. Última volta para Paul Tracy. Bandeira branca. Vem o Paul Tracy, depois de um começo irregular na categoria, não terminou a prova da Austrália, não terminou a prova de Phoenix, não completou também em Long Beach, não completou em Indianápolis, chegou em terceiro lugar em Milwaukee, começou a colocar a cabeça no lugar. É o que eu digo sempre, velocidade esse garoto tem, guiar esse garoto sabe, só tem de achar realmente o seu limite. Vem para mais uma vitória, vem para conseguir sua 6ª vitória na Fórmula Indy, ele que tem 5 poles, 2 neste ano, vem para ficar vivo no campeonato também. Paul Tracy pode estar iniciando uma recuperação. Tá aí o Paul Tracy, últimas voltas para ele. Emerson Fittipaldi vem pela 2ª posição. Um excelente resultado para Emerson Fittipaldi também. Vai colar em Al Unser Jr. na classificação do campeonato. Vai ficar ainda mais emocionante a Fórmula Indy 94. Tá aí o Paul Tracy com seu Penske Ilmor. Mais uma dobradinha da equipe Penske. O domínio da equipe Penske neste campeonato. Última curva para Paul Tracy. Vem Paul Tracy para receber a bandeirada. Vai vencer Paul Tracy em Detroit. Já comemora Paul Tracy. Bandeirada para Paul Tracy. Daí a comemoração da equipe Penske. Vamos para um rápido comercial. Daqui a pouquinho voltamos com a 2ª posição de Emerson Fittipaldi. Dando entrevista à televisão norte-americana, ele que foi o 2º colocado. E vamos agora com Luiz Carlos Azenha. O que você achou desse resultado? Eu estou muito satisfeito, porque onde eu larguei várias vezes eu fui prejudicado pelo Mario Andretti muito tempo. Depois eu bati o recorde de volta quando eu estava andando sozinho, o carro estava voando, mas a posição que eu estava não dava para atacar. Eu fiquei muito contente de terminar segundo e pegar pontos para o campeonato. O que o Mario Andretti fez com você, Emerson, é uma jogada de equipe? Não, absolutamente. O Mário estava andando o mais rápido possível que ele podia andar e não estava... Ele estava me segurando uns 2 segundos por volta, mas não de propósito. O acidente do Tracy com o Al Unser Jr.? Eu vi só o finzinho. Vocês viram melhor do que eu, não sei, não posso comentar. A situação dos pontos no campeonato, Emerson. Agora você melhorou bem, quer dizer, dá para alcançar o Al Unser? Eu acho, como eu falei antes, o campeonato está bem aberto. Cada ponto agora é importante. Segundo lugar foi muito importante para mim. Obrigado, Emerson. É com você, Theo. Ok.
A classificação da prova ficou assim: em primeiro, Paul 3, em segundo, Emerson Fittipaldi, chegou 9 segundos, ponto 25 atrás do Paul 3. O Rob Gordon foi o terceiro, 1 segundo atrás do Emerson. O Theo Fábio, o quarto. O quinto, o Michael Andretti. O sexto, Bob Rahal. O sétimo, Jacques Villeneuve. Oitavo, Maurício Gugelmin. Nono, Brian Herta. O décimo, Al Unser Jr. 11º, Scott Goodyear. O 12º, o Christian Danner. Dede Gomes, como é que ficou a classificação do campeonato? Pois é, o campeonato agora está muito mais próximo para o Emerson Fittipaldi. O próprio Rob Gordon chegou mais perto, o Michael Andretti também. A classificação é a seguinte: Al Unser Jr. em primeiro, 83 pontos. Emerson Fittipaldi em segundo, 70. Michael Andretti em terceiro, 59. Rob Gordon em quarto, 52. Nigel Mansell em quinto, 46. Jimmy Vasser e Paul Tracy em sexto com 36 pontos. Bob Rahal em oitavo com 28. E Theo Fábio também empatado com ele, 28. Décimo, Jacques Villeneuve, 26. Raul Boesel em 13º lugar com 23 pontos. E Maurício Gugelmin em 14º lugar com 21 pontos. Então a competitividade da Fórmula Indy ficou assim. Repetindo para você, Al Unser Jr. é o líder do campeonato. Essa é a classificação da prova. Al Unser Jr. líder do campeonato com 83 pontos. Emerson segundo com 70. Michael em terceiro. Olha o Michael aí, com 59. Rob Gordon, constante neste ano, é o quarto com 52. O Nigel Mansell, o quinto colocado, com 46 pontos. Marcamos novo encontro, então, no próximo dia 26. Você vê o Rob Gordon dando entrevista para a televisão norte-americana. Novo encontro no dia 26, com o Grande Prêmio de Portland. Mais um circuito misto, onde Emerson Fittipaldi venceu no ano passado e detém o recorde da melhor volta. Vai tentar se aproximar de Al Unser Jr. na liderança do campeonato. Nova chance também para Maurício Gugelmin, Raul Boesel e Marco Greco. Novo encontro, dia 26, às 5 da tarde, horário de Brasília. Uma boa noite a todos.